Perfeito. Bom, pessoal, queria agradecer a todos os presentes e a nossa parceira, né, na pessoa do Rodrigo dos Santos, por esse evento. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você e ter, né, parcerias que realmente focadas em ajudar o estudante internacional aqui na Austrália. Hello Austrália, que está há quase 16 anos, né, no mercado. Nós temos offices em Brisbane, em Melbourne, em Sydney, em Gold Coast e em Sunshine Coast. Para quem não me conhece, meu nome é Isadora, eu sou responsável pelo marketing e pelo time de Customer Engagement da Hello Austrália. E o Rodrigo está aqui hoje com a gente, né, diretamente de Sydney. Ele que é contador aqui na Austrália e está aqui desde 2017. Vai falar de um tema muito importante, pessoal, para quem nunca fez ou para quem ainda tem dúvida, né? Nós vamos dividir a nossa apresentação em duas partes, a primeira mais focada no tax return e a segunda nas questões básicas, né, sobre trabalho na Austrália, né, onde os estudantes têm mais dúvidas. E eu passo a bola aí para você, Rodrigo. Muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E te lembrando, não esqueça de falar que a gente tem uma surpresa para todo mundo que está participando aqui. Com certeza. Obrigadão, Isa. Bom, pessoal, tudo bom? Como a Isa falou para vocês, meu nome é Rodrigo. Eu estou aqui na Austrália já fazem 6 anos, mais de 6 anos, então o tempo passa rápido, vocês vão Boa. ver. Bom, me formei em contabilidade aqui na Austrália, né? Como todo mundo vim para cá, a maioria dos brasileiros vim para cá estudar inglês, acabei me apaixonando pelo lugar e decidi ficar, né? Então, eu trabalho na OS Accounting. A gente é uma empresa de contabilidade. Estamos em Sydney, Melbourne, Adelaide. Temos também em Brisbane, tá bom? Então, a gente está onde os brasileiros estão, né? A gente não serve só brasileiros. Nós somos focados no mercado da América do Sul. Então, temos contadores que falam espanhol, português, inglês. A gente tenta falar inglês, né? Então, o que eu queria só falar para vocês rapidinho é que essa apresentação não é uma... Não usem isso como uma resposta definitiva. Em contabilidade, como várias coisas, cada caso é um caso. Então, aqui é mais uma apresentação para informar vocês, te dar uma noção básica de taxa aqui na Austrália, direitos trabalhistas, e caso vocês tenham alguma dúvida específica, entre em contato com a gente, a Isa, a Paula, eles podem fazer essa intermediação, legal? E conversar com a gente é facinho, WhatsApp, e-mail, ligar, a gente aceita qualquer coisa, tá bom? Legal, então o que a Isa estava falando, bom, aqui é uma foto de todos os nossos contadores aqui na Austrália, tá? Tem um mix aí de colombianos, brasileiros, legal, mas todos nós somos do mesmo canto do mundo, então entendemos o que todo mundo passa aqui na Austrália quando vem para estudar e trabalha bastante. Então o nosso foco é esse, ajudar todo mundo a não sofrer com coisas que a gente não precisaria sofrer aqui na Austrália. Tá legal? Então, para o dia de hoje, a notícia boa é que a gente vai sortear, na verdade não é um sorteio, né, mais um prêmio. Eu vou fazer uma pergunta no final da apresentação e quem for o primeiro a responder vai ganhar um tax return free no nosso website, tá bom? Olha Eu vou que explicar maravilhoso, depois. pessoal. Legal? Aproveitem, hein? Não sei, depois a gente decide como a gente vai julgar quem respondeu primeiro, se é por Sim. grito, se é por digitar, mas bom, depois a gente pensa nisso. Tá legal? Perfeito. Obrigada, Rodrigo. Bom, vamos lá. Austrália. Aqui na Austrália a gente chega sempre com essa mentalidade, nós somos estudantes, talvez a gente não precisa fazer tax return, o trabalho só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a questão é que para fins de imposto, a Austrália vai funcionar que nem o Brasil ou qualquer outro país do mundo. Se você tem income aqui na Austrália, você precisa se preocupar com o seu tax return. Tá legal? Acho que eu estou voltando mesmo para o mesmo. Vai lá, aqui. Legal. Então, aqui na Austrália, quando você chega, uma das primeiras coisas que você escuta é o tal do TFN. Né? Quando você chega,
aqui vai conversar com o pessoal da Hello, eles já te oferecem, talvez, tipo, ajuda para... te explicam o que é um pouquinho do TFN, e eles te ajudam a conseguir o tal do TFN. Mas o que é o TFN? A coisa mais próxima do TFN que a gente tem no Brasil seria, acredito, o CPF. É um número que te deixa ser um trabalhador aqui na Austrália, certo? Então, se você quiser trabalhar aqui na Austrália, você precisa abrir um tax file number, que eles chamam, tá? A partir do momento que vocês abriram um tax file number, vocês entram nesse mundo de declarações de imposto. Tendo um tax file number, te cria a necessidade de lançar um tax return, tá? Não necessariamente você vai ter que pagar imposto, a gente vai explicar quem paga imposto, quem não paga imposto aqui na Austrália, mas uma vez você abrindo o TFN, você precisa se preocupar com o tax return, tá bom? E o outro número famoso aqui na Austrália é o tal do ABN, Australian Business Number, tá? Esse é um número para pessoas que querem abrir o seu próprio negócio ou serem um PJ, por exemplo, aqui na Austrália, tá? Para ter um ABN, você precisa abrir um TFN, legal? E o ABN, aí a coisa fica um pouquinho mais detalhada, porque a ATO entende que para ter um ABN, você precisa ser um small business, pelo menos um small business. Tem que as elegibilidades são diferentes. O TFN, qualquer um pode ter, uma vez que você queira trabalhar. O ABN é para aquela pessoa que quer ser um PJ ou que está abrindo o seu próprio pequeno negócio. Tá legal? Como você consegue o TFN? A Hello ajuda vocês com isso, mas basicamente aqui na Austrália você precisa acessar o site da ATO, seguir o passo a passo, e você consegue abrir o seu tax file number, tá? Esse é um número único que você não deveria compartilhar com ninguém que não seja, a não ser a pessoa que está te ajudando, a Hello Australia, que vai te ajudar a abrir o TFN, o seu contador, a ATO e o banco. São só essas pessoas que vocês devem compartilhar o TFN, tá? Se alguém pedir para vocês qual é o seu TFN, que não seja o seu empregador, o seu banco e o seu contador, estranhe, porque não é algo que você deveria compartilhar com todo mundo. Tá legal? E o ABN, como eu falei para vocês, é um número que você precisa abrir se você quer talvez trabalhar como Uber Eats, ou talvez você queira vender comida. Muitos brasileiros vêm para a Austrália e gostam de cozinhar e talvez querem vender marmita. É um side hustle. Então você deveria abrir esse tal do ABN. Bom, para abrir o ABN também é pelo governo. Não existe nenhuma taxa a ser paga para o governo, tá? Existem os fees da empresa que te ajude a fazer essa abertura, ou você pode também fazer por conta própria. Vocês vão perceber que aqui na Austrália as coisas são evoluídas o suficiente para eles te darem esse poder de você poder fazer tudo sozinho. A questão é que o governo australiano não deixa você usar a desculpa, não sabia que estava fazendo errado, entende? Se você tenta fazer por conta própria, eles assumem que você entende o que está fazendo e entende os riscos de fazer aquilo da forma errada, né? Por isso que a gente sempre fala, não tem certeza, entre em contato com a gente, com a HelloSign, com a Hello Australia, ou com o nosso US Accounting, ou com qualquer outro contador de sua confiança, tá Com bom? certeza, Rodrigo. Até muitos estudantes nos perguntam: Isa, tem que pagar para o ABN, porque se você digita no Google, né, para fazer o seu ABN, vão te indicar empresas que fazem, né, que cobram para fazer o seu ABN. Mas Uhum. você, né, o passo a passo da Hello, ela indica o site correto. Você entrando naquele site, é o site que você vai usar sem pagar nada, né, para Ex- ninguém. ex- Exatamente. A licença, o tal do ABN, para indivíduo, ele não é cobrado, né? O que se cobra é o serviço, é a assistência para isso, né? Ah, legal. Então, aqui na Austrália, como eu estava falando para vocês, muita gente, quando os estudantes vêm para a Austrália, a gente escuta, abre o seu TFN, abre o seu ABN e vai achar um emprego, certo? Então, o TFN é como se fosse a carteira assinada. Então, é o empregador que você tem, por exemplo, num restaurante, que você tem que respeitar uma carga de horário, você tem que chegar no restaurante às 9 e ir embora às 5. Você tem um link, uma conexão empregatícia, né?
O ABN, como eu disse para vocês, você é como se fosse o seu próprio negócio. Você é o seu próprio chefe, você faz as horas que você quer fazer, né? Essa é a razão oficial do ABN, né? O problema é que o ABN, durante os anos, virou uma ferramenta para algumas empresas evitarem alguns tipos de obrigações. Por exemplo, no TFN, quando você trabalha com TFN, você é obrigado a receber o que eles chamam de Superannuation Contribution, certo? Superannuation Contribution é o tal do FGTS no Brasil. Então, aqui, se você ganha $25 a hora, em cima dos $25, você tem que ganhar, hoje é 10,5%, a partir de julho vai ser 11%, tá? Mas você deveria ganhar em cima do seu salário 11% de contribuição para quando você for se aposentar, digamos que você seja um residente australiano, né? O problema é que, então, para evitar essa necessidade, algumas empresas começaram a contratar pessoas no ABN, porque o governo australiano não estava correndo atrás, né? Então, por isso que você vai ver muitas empresas, é muito comum acontecer isso, de empresas, até restaurantes, tive casos de pessoas que iam trabalhar no restaurante e ao invés de pedirem o tal do TFN, pediam um ABN, né? E isso não existe. Você tem que tomar cuidado com isso, tem que entender qual que é o trabalho que você está aplicando e quais são as regras, certo? Se você trabalha com como eu te disse, quando você vai num restaurante, você tem que respeitar uma carga horária das 9 às 5, geralmente você deveria, para o restaurante, TFN, né? ABN é, como eu disse, se você quer trabalhar com Uber, ou se você trabalha como labor e você consegue os próprios contratos com outras empresas, entende? Essa é a essência do ABN, legal? Então, aqui na Austrália, para você cobrar alguém quando você tem o ABN, você precisa ter o que a gente chama de invoice, né? Esse invoice é o que você vai mandar para o contractor para ele te pagar pelas horas que você trabalhou ou pelo serviço que você prestou, certo? Então eu tenho aqui na tela só um modelinho do que é esse tal de invoice. O invoice é só é um template onde você coloca o seu nome, o seu número do ABN, né? E você descreve o que você precisa ser pago. Por exemplo, no canto direito aqui, você vai ver que a pessoa está cobrando pelo serviço que ela prestou para instalar janelas, portas e tudo mais. Então, a ideia é que num invoice você precisa colocar o seu nome, certo? No caso era uma empresa, mas você precisa colocar o seu nome, o seu número do ABN, o seu endereço e a data onde você está cobrando isso e o quanto você está cobrando pelo serviço, tá legal? Então, por isso que muitas vezes quem trabalha com cleaner aqui na Austrália ou quem trabalha com labor aqui na Austrália, eles pedem para você mandar esse tipo de invoice, senão eles não pagam para você, né? Ou não deveriam pagar. Se eles não têm invoice, eles não deveriam te pagar, né? Tá legal? Aí tem um outro ponto que a gente pode entrar a gente vai entrar em detalhes depois, que é o GST. Aqui existe um segundo, existe um imposto chamado GST, tá? Que é o imposto sobre o produto na Austrália, que é 10%, tá? Então, quando muitos dos estudantes quando vêm para a Austrália não precisam se preocupar com isso, mas é importante saber se você abre um ABN, você não é registrado para GST, então você no seu invoice, você só coloca o valor que você está cobrando pelo seu trabalho, tá? Você não escreve nada de GST, não informa nenhum montante sobre GST, porque o que acontece, às vezes a gente baixa templates na internet prontos de invoices e que já vem com essa informação de GST e a gente acaba mandando para o empregador e vira uma confusão, tá bom? Mas a ideia é que se você não é registrado para GST, você manda só esse tipo, e você cria só esse tipo de invoice aqui na esquerda, tá bom? Legal. Eu sei que é muita informação, informações diferentes, mas a gente vai passar ponto a ponto, né, durante a reunião, tá legal? A ideia é que aqui na Austrália, você abrindo o seu TFN, você virou um cidadão do ponto de vista da ATO, que é o Australian Taxation Office, tá? Então é nesse momento que você vai precisar se preocupar com o seu tax return. E para declarar o tax return, você tem que declarar tudo que você ganhou durante um certo período.
Na Austrália, esse período é o que a gente chama de financial year, que começa no dia 1º de julho de 2020, 1º de julho de um ano e termina no dia 30 de junho do ano seguinte. Então, para efeitos de exemplo, a gente está vivendo agora o que a gente chama de fiscal year 23, certo? Então, começou no dia 1º de julho de 2022 e vai até 30 de junho de 2023. Tá legal? Então, se você teve rendimento durante esse período, você precisa fazer o seu tax return. Não quer dizer que você vai ter que pagar imposto, mas você precisa informar a ATO o quanto você ganhou nesse período. Tá legal? Se você abriu o seu TFN, mas nunca usou, nunca trabalhou nem nada, você ainda tem que fazer o que a gente chama de non-necessary tax return, tá? Só para falar para a ATO, ok, eu tenho meu número de TFN, mas nunca ganhei nada, então é um processo muito mais simples, mas ainda precisa ser feito. O que acontece, às vezes, muitas pessoas vêm para a Austrália, o primeiro ano não trabalham, e vão embora, ou nunca trabalham, ou o primeiro ano não trabalham, e esquecem de fazer essa declaração não necessária. É perigoso porque a ATO tem o direito de te penalizar se você não fizer isso, tá bom? A um primeiro momento, quando você precisa fazer o seu tax return, você tem até, digamos, por exemplo, agora o ano fiscal vai acabar em 2020, 30 de junho de 2023, você pode fazer a partir do dia 1º de julho de 2023 até dia 31 de outubro de 2023. Então, a um primeiro momento, você tem por volta de uns 3 meses para fazer, tá bom? Julho, agosto, setembro, 4 meses. Tá? Se você não fizer dentro desse período, você vai estar atrasado, então a ATO pode te penalizar por isso, tá bom? De novo, nesse período, você tem que declarar tudo que você ganhou com o TFN, tudo que você ganhou com o ABN também. Isso tudo é declarado junto no que a gente chama de tax return. E é baseado nesse tax return que a gente vai saber, ok, você ganhou TFN mais ABN X, certo? E aí a gente começa a fazer o processo de tax return. Legal? Para o pessoal que, não sei se alguém já tem ABN aqui nesse grupo, se alguém já tem ABN, se alguém já chegou a trabalhar com ABN, então a ABN tem uma segunda coisa que você precisa se preocupar, né? Como eu te falei, ABN, você é a sua própria empresa. Então, existem regras que você precisa seguir. Na Austrália, existem 2 tipos de imposto. O imposto de renda, que é o imposto sobre o lucro do seu ano, e o imposto sobre o produto, que é o tal do GST, certo? Então, aqui é bem simples, ou tem ou não tem, certo? Se você vende algum serviço na Austrália, ou se você tem um income com ABN, e você ganha até 75 mil dólares, ok, você não precisa fazer nada, tá? É só fazer o tax return e é isso. Agora, se você passou de 75 mil dólares no ano com o seu ABN, você precisa se registrar para GST. Ou seja, tudo que você vender vai ter que ser cobrado de GST do seu cliente, que são os 10%. Então, se você vender 1.000 dólares, 910 seriam seus, 90 dólares vão ser da ATO. Não é nem teu, na teoria, tá bom? Mas então, por isso que é importante você ter um controle, vocês terem um controle, se vocês trabalham com ABN, para saber o quanto você ganha a mês, porque você tem 21 dias para se registrar depois que você passa de 75 mil dólares, tá legal? De turnover, de sales no seu ABN. Se você não se registrar, a ATO pode te aplicar alguma penalidade, mas a gente te ajuda a fazer esse tipo de processo e, por um acaso, se você passou desses 21 dias, a gente pode ajustar isso com a ATO da forma correta, tá bom? É só entrar em contato com a gente que a gente ajuda a resolver esse ponto. Pode falar, Camila. Oi, boa tarde. Tudo bom? Tudo certo. Eu só fiquei numa dúvida. Esse 75 mil é anual? Isso, anual. Ah, Bom ponto, na verdade. Então, como eu te falei, tem o tal do período, né? O ano fiscal, o fiscal year aqui na Austrália. Então, nesse ano fiscal, se você não passou de 75 mil dólares, no dia 1º de julho, começa a contar de novo, do zero. Aí vai. Digamos que você não passou de novo, zera a contagem, tá?
Mas se Uhum. durante esse período do ano fiscal você passou de 75 mil, em abril, maio, mesmo que seja no último de junho, na teoria você precisa se registrar, tá bom? Mas, pessoal, Tá. lembrando que isso é só para o GST, tá? Isso. Para quem tem ABN, Para quem tem exatamente. ABN, é independente, né? E TFN, independente do valor alcançado do faturamento, você tem que fazer declaração, né? Exatamente. Então, tipo, como eu falei, são dois Uhum. tipos diferentes de imposto aqui na Austrália. O imposto de renda, então, quem tem TFN só se preocupa com esse tipo de imposto. Quem tem ABN vai se preocupar sempre com o imposto de renda. E se passou de 75 mil dólares do ano, tem que se preocupar com o GST também. Tá legal? Tá. Ah, uma coisa... E esse G... Perdão, pode falar. Ah, desculpa. E Pode esse falar. GST, eu só faço esse registro se eu passo desse valor. Isso. Tem Antes disso, eu uma... não preciso fazer. Exato. Tem uma indústria só que é obrigatório você se registrar, que é o tal do Uber Driver. Não Uber Eats, mas de Uber de passageiros, tá? Então, deixa eu só falar aqui. Legal. Então, para registro de GST, se você não passou de 75 mil dólares e você não trabalha com Uber de passageiros, você não precisa se registrar, tá? Agora, se você passou de 75 mil dólares ou naquele ano fiscal, ou você trabalha com Uber de passageiros, Uber Eats não entra, só Uber de passageiros, aí sim você precisa se registrar, tá? Eu não acredito que aqui nesse grupo vai ter muita gente que precise se registrar, mas a gente tem outros seminários que a gente pode fazer sobre esse ponto específico, Não, porque super é um... interessante, Rodrigo. Na É, verdade, eu nem sabia. é, Achei então, super legal. Inclusive, pessoal, assim, para o dia a dia, o GST, vocês podem reparar, toda compra que vocês fazem aqui na Austrália é muito legal, né? Porque vem discriminado, assim, uhum, o imposto já é embutido, né? Nos Estados Unidos, exatamente. às vezes é tudo somado depois, mas aqui é obrigação vir discriminado o valor do GST que você está pagando naquele produto. Exatamente. E por isso que é importante também, agora falando sobre isso, que é importante voltar lá no invoice. Se você, quando trabalha com ABN, você não se registra para GST porque você não precisa, legal? Mas você baixou um template de invoice errado e acabou preenchendo como se você fosse registrado para GST. Nesse momento, oficialmente, se você mandou esse invoice para o seu contractor, ele vai te pagar como se você fosse elegível, se você fosse registrado para GST, então você vai ter que se registrar para GST daquela data, tá? Então, por isso que é Nossa, muito... furada. tem alguns clientes que aconteceu isso, foi uma dor de cabeça porque acabou falando para o empregador ou falando para o contractor deles que eles eram registrados para GST, mas não eram. Entende? Mas acabou que eles não sabiam o que estavam fazendo e tiveram que arcar com as consequências, tá? Então, por isso que é importante. Se você tem ABN, você precisa mandar o tal do invoice. Se você não é registrado para GST, até no Google mesmo, se você precisar baixar um template, pergunta para a gente primeiro, pergunta para Hello, mas se vocês estiverem fazendo por conta própria, é, garanta que vocês estão pegando um template que não mostre GST se você não é registrado para isso. Tá legal? Bom, ah, oh, legal. Então, voltando para alguma pergunta sobre GST? Eu sei que aqui essa parte é um pouquinho complicada. Alguém quer saber mais sobre GST? Tudo certinho? Deixa eu ver se... Não sei. Imagino que tá tudo certinho. Não recebemos É, nenhuma pergunta pelo chat. legal. Ah, tô me perdendo com o mouse aqui. Tô muito velho para isso. Legal, então. Tax return. Aqui na Austrália, como eu tinha comentado para vocês, é o momento que a gente declara o seu lucro do ano, certo? Então, é o momento onde você vai falar para a ITO quanto você ganhou, o quanto você gastou durante o ano relacionado ao seu trabalho, para você pagar o imposto sobre o seu lucro, tá? Certo? Então, nesse processo, o que a gente vai fazer com você é correr atrás de todos o seu income. Se você trabalhou só com o TFN, a gente vai correr atrás dos payslips com vocês. A gente vai acessar o portal da ITO, porque lá na ITO a Austrália está ficando cada vez mais conectada. Então, quando você trabalha no TFN, toda a sua informação do TFN vai direto para a ITO. Então, eles já sabem semanalmente ou mensalmente o quanto você ganhou,
o quanto o seu empregador coletou de imposto sobre você e o quanto eles pagaram ou vão pagar para o seu superannuation também. Tudo isso está lá na ITO, certo? A ITO tem formas de conseguir qualquer informação que eles quiserem, certo? Então, no TFN é mais simples porque quando você ganha o seu payslip semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, o seu empregador também manda para a ITO uma cópia eletrônica, mas manda uma cópia. Então, se você, digamos, venha fazer o tax return com a gente e não sabe o quanto ganhou no seu TFN, isso a gente consegue. Essa informação a gente consegue. Agora, se você trabalha com ABN, como eu falei para vocês são com ABN o próprio negócio. Então, é sua responsabilidade saber o quanto você ganhou, ter os invoices que você mandou para os seus contractors e ter também o extrato bancário como prova de que você foi pago isso. Legal? Então, no Tax Return, a gente vai declarar para a ITO tudo que vocês ganharam e a parte boa é que aqui na Austrália você pode incluir deduções no seu Tax Return para reduzir o seu lucro e, com isso, reduzir o quanto você paga de imposto, certo? Então, as deduções, a gente vai conversar um pouquinho depois sobre isso, mas as deduções são basicamente tudo aquilo que você precisa gastar para gerar o seu income, certo? No TFN, digamos que você trabalha como um chefe de cozinha, teve que comprar faca, teve que comprar uniforme, teve que comprar sapatos de proteção antiderrapagem, certo? Ou às vezes você precisa usar seu próprio telefone para poder trabalhar. Todos esses gastos são dedutíveis no seu tax return, certo? Cada caso é um caso, cada profissão tem a sua especificidade, por isso é importante saber o que você está fazendo ou fazer com um contador, porque a gente ajuda a focar aonde você precisa focar e a gente te explica todas as regras para você saber que você está fazendo tudo certinho e maximizar o seu tax return ou minimizar o imposto que você venha a pagar, tá bom? Durante o tax return também, a gente vai falar para a ITO tudo o que o seu empregador já coletou de você se você trabalha com o TFN. O ABN, ninguém está coletando imposto de você, então é uma outra história. Né? Mas é nesse momento que a gente vai falar para a ITO tudo basicamente o que aconteceu com vocês com relação a income, tá? Outra coisa importante também é o tal do Medicare aqui na Austrália. Medicare é o SUS, certo? É o sistema público de saúde na Austrália. Quando a gente vem para a Austrália com visto de estudante, a ITO entende que a gente é um cidadão para fins de imposto, certo? Sendo um cidadão para fins de imposto, a ITO não distingue nesse momento quem é estudante, ou quem é PR, ou quem é cidadão, eles vão olhar para vocês como um cidadão, certo? Então, aqui na Austrália, se você é um cidadão, você tem direito ao SUS, certo? O que é 2% do seu salário anualmente. Então, quem tem direito a Medicare paga 2% do seu salário para o SUS, que chama Medicare. Se você é um estudante, a um primeiro momento, a ITO vai cobrar você sobre isso, mas você não precisa pagar. Então, a gente aplica para um processo que chama Medicare Exemption, certo? O que prova para a ITO que você não é elegível a Medicare, então você não vai ser cobrado o tal dos 2%. É bom isso porque quem trabalha no TFN, o empregador, quando te paga, ele te paga o seu salário net, certo? O líquido, e ele segura um pouquinho do seu salário e manda para a ITO, que é o que a gente chama de cobrar o imposto na fonte, certo? E nesse momento que ele segura um pouquinho do seu salário, ele está segurando contando que você tem direito a Medicare, certo? Então ele está segurando um pouquinho a mais sempre. Então é nesse momento que o pessoal do TFN vai pegar todo esse dinheiro de volta. O problema é que quando você não sabe, se você faz sozinho ou você faz com alguém que não sabe disso, vai acabar passando batido e você provavelmente vai pagar um imposto que não deveria ter pago, tá? Tem formas de corrigir, a gente consegue te ajudar a corrigir isso. Eu vou explicar um pouquinho depois como que a gente faz a correção e qual que é o limite para se fazer essa correção, tá? Mas isso tudo é informado no seu tax return. Maravilha, isso mesmo, pessoal. E lembrando que como o estudante, ele é obrigado a ter o OSHC, né, que é o seguro obrigatório para o visto de estudante, não faz sentido ele pagar o OSHC mais o Medicare. Por isso que isso, né, pode ser revertido no momento do tax return.
Exatamente. O interessante é que, como eu falei para vocês, a ATO tem a opção de conectar com todos os departamentos que eles quiserem. Ainda não é feito automaticamente, por isso que eles são o que a gente chama meio que cego para fins de imigração. Eles só estão preocupados em ver quem é cidadão para fins de imposto e quem não é cidadão para fins de imposto. Tá? Por isso que a gente tem que fazer essa distinção e por isso que é importante falar com um tax agent, porque cada visto tem a sua especificidade. Estudante tem a sua especificidade. O pós-graduado, se você é elegível para esse tipo de visto, também tem a sua especificidade. Covid Visa, que foi muito falado. Working Holiday Visa, que alguns brasileiros agora são elegíveis. Então, por isso que é importante falar com o contador, porque cada um tem a sua regrinha. Tá legal? Então, o outro ponto agora importante é saber, legal, agora eu sei que eu tenho que pagar imposto, eu tenho que declarar um imposto, ou fazer a minha declaração de imposto de renda, mas o quanto que eu pago de imposto. Na Austrália é um imposto progressivo, tá? Então, se você é um estudante, se você é um pós-graduado, você é o que a gente chama de resident for tax purpose, certo? Que é um residente para fins de imposto. Então, você cai nessa tabelinha da esquerda aqui, tá? Então, nessa tabelinha da esquerda, você vê. Se você ganhou até $18.200, você não paga imposto nenhum, tá? Não importa se foi só com TFN, não importa se foi só com ABN ou uma mistura dos dois. Se você ganhou até 18.200, você não paga imposto, tá? Agora, se você passou de 18.200 e foi até 45 mil, nesse montante entre 18.200 e 45 mil, você vai pagar 19% de imposto. Essa tabelinha é uma forma chique de falar 19% de imposto, tá? Eles falam 19 cents para cada dólar ganho depois de 18.200. O que significa se você passou 18.200, tudo que passou vai ser taxado 19%, tá? Aí, se você passou mais um pouco, se você passou de 45 mil e foi para 120 mil, então, nesse bracket que a gente chama de 45 até 120, você vai pagar 32,5% de imposto, tá? Não é 32,5% de imposto no montante total, é só nessa porção entre 45 e até onde você foi. E por aí vai. Por isso que a gente chama que é imposto progressivo, porque quanto mais você ganha, mais você paga, tá legal? Essa tabelinha vai mudar em 2025, não precisamos conversar sobre isso agora, vai mudar um pouquinho, o que é melhor para pessoas que vão ganhar um pouquinho a mais. Então, ao invés de ter 32,5% de imposto, vai ser 30%, tá? E vai ser 30% até $200 mil, tá? Um dia a gente chega lá, mas então mudando um pouquinho agora essa tabela. Tá? E, Rodrigo, uma pergunta. Essa primeira faixa, né, do 0 aos 18.200, que eu acredito que seja o caso de muita gente que está aqui, não é obrigado a pagar o imposto, mas é obrigado a declarar, correto? Exatamente. Então, você abriu o TFN, batata, tem que fazer o tax return, tá? Pode ser o não necessário se você não teve nada de income, ou é só fazer a declaração se você teve algum tipo de income. Por isso que eu falei, não necessariamente fazer a declaração vai te fazer pagar imposto. A gente vai, nesse momento, calcular o quanto você ganhou para saber o quanto você ganhou, ver todas as despesas que você é elegível a ter relacionadas a trabalho, para a gente chegar no tal do lucro, que a gente chama de taxable income. E uma vez tendo esse lucro do ano, a gente joga aqui nessa tabelinha. Aí a gente fala, o lucro do teu ano foi $25 mil. Então a gente sabe que a primeira parte até 18.200 não é taxável, e de 18.200 até 25 mil dólares paga 19%. Tá? Nesse momento também é importante saber quais são os seus direitos, porque existem alguns que a gente chama de offsets aqui na Austrália, que é um desconto que a ATO dá no tax return. Então, algumas pessoas, alguns incomes ou tipos de trabalho são elegíveis a esses tax offsets. Se você tem ABN e você é considerado um small business, você tem um tipo de desconto. Se você trabalha com TFN, tem outro tipo de desconto, tá? Mas aí cada caso é um caso. Legal? Aí, notícia ruim para quem é Working Holiday Visa. Working Holiday Visa paga mais imposto aqui na Austrália. Tá? A notícia boa é que Working Holiday Visa não tem que pagar a escola, como os estudantes têm que pagar a escola, então não é tão ruim assim. Mas para fins de imposto, quem é Working Holiday Visa, tem alguém que é Working Holiday Visa aqui nesse grupo ou não?
Só mando talvez um sim ou não no chat. Lembrando que os Work and Holidays Visas para brasileiros, né, começou no meio do ano passado. Exatamente, Então, é uma coisa nova, bem nova. Eu é, acho que daqui provavelmente não vai não? ter. Legal. Então, a gente, antigamente, como a Isa falou, a gente não tinha direito, só alguns países, maioria da Europa, acho que o Chile também tinha direito, mas agora o Brasil entrou na lista. Então, o que é o Working Holiday Visa? É literalmente o intuito de vir para a Austrália trabalhar e passear, tirar férias. Então, você pode trabalhar por 6 meses com o mesmo empregado, você pode trabalhar o ano inteiro, mas oficialmente, pelo visto, você pode ficar 6 meses com o mesmo empregado, né? Porque a ATO entende que é isso. Você vem para cá para viajar, para trabalhar, ganhar dinheiro e poder viajar pela Austrália, né? Mas então o que acontece? O Working Holiday Visa não é o que a gente chama de um residente para fins de imposto, que nem um estudante. Ele é um estrangeiro para fins de imposto, com uma taxação específica para Working Holiday Visa, né? Então, quem é Working Holiday Visa vai pagar 15% de imposto desde o primeiro dólar ganho. Legal? Então, se você ver a tabelinha, comparar as tabelas, o estudante tem esse primeiro $18.200 free, o Working Holiday Visa não. Desde o primeiro dólar até $45.000 vai pagar 15% de imposto, tá? Aí depois desse bracket, pula para o normal como estudante, de 45 mil até 120 mil, 32,5 e por aí vai. Tá legal? Alguma pergunta sobre isso? Tudo certinho? Legal. Legal. Então, como eu tinha falado para vocês, a ATO está ficando cada vez mais poderosa. Então, quando você trabalha com TFN, essa informação vai direto para a ATO e ela aparece assim para você, para mim, para quem tem direito a acessar o seu profile. Aparece o ano que você teve o income, o nome do seu empregador e o quanto que ele te pagou, certo? Ele também vai mostrar o quanto que daquele pagamento que ele mandou bruto para vocês, o quanto que eles seguraram, certo? Então, esse tax aqui é o quanto você já pagou de imposto durante aquele ano fiscal. E é com essa informação que a gente vai jogar também lá no seu tax return para calcular o quanto você ganhou e deveria pagar de imposto, o quanto você já pagou e o quanto você deveria pagar, para saber se você vai ter o tal do tax return ou se você tem um tax payable, tá? Eu vou ter um slide melhorzinho para mostrar isso depois, tá? Legal. Então, no seu tax return, como eu comentei para vocês, a gente calcula tudo que você ganhou, TFN, ABN e outros tipos de income. Se você está aqui na Austrália, mesmo que seja estudante, e durante esses últimos tempos, vocês talvez não tiveram isso, mas nos últimos 3, 4 anos, a tal da cryptocurrency foi muito famosa. Entre estudantes, entre cidadãos australianos, todo mundo começou a investir nesse tal de cryptocurrency. Então, se você investe em alguma coisa, em cryptocurrency, em ações na Apple, coisas do tipo, e você tem um lucro, quando você comprou, você pagou $10. Quando você vendeu, você pagou 20, você vendeu por $20. Esse lucro oficialmente é taxável, tá? Então isso tem que ser declarado no seu tax return para calcular qual foi o seu income do ano inteiro, certo? Cada caso é um caso. Então não é só porque você tem investimentos que você precisa declarar. Você tem que ter o que a gente chama de capital gain event, o evento que gera esse ganho, esse lucro, tá? Então, quando a gente for fazer reunião com vocês, ou quando o contador que vocês escolherem forem fazer o seu tax return, é algo que a gente conversa, explica quais são as regras e vê a necessidade, analisa a necessidade de declarar ou não, tá legal? Outra coisa famosa, tá acabando um pouquinho, mas que ainda acontece é o tal do cash in hand, né? Então, o cash in hand aqui na Austrália, antigamente foi muito usado para tentar burlar o sistema, né? E fazer com que as pessoas paguem menos imposto e tudo mais. Mas a ATO conseguiu achar uma forma de conseguir essa informação. Agora elas
elas têm acesso, a ITO tem acesso à conta bancária e tudo mais. Então, se você teve cash income e você depositou na sua conta, isso vai ser traqueável, né? Então, não é porque é um salário que você pagou, um salário que você ganhou em cash, que não precisa ser declarado. Se ganhou um salário, que seja em cash, seja no ABN, seja no TFN, você precisa declarar, tá bom? Se alguém te falar, cash income, só esquece isso. Não, mentira. Como você vê aqui, a gente teve uma cliente que teve cash income e a ITO sabia. Ela conseguiu fazer a malha fina dela e perceber que essa cliente teve ganhos em dinheiro que não foram declarados, tá? Então, como eu falo para meus clientes, existem formas de você conseguir ser efetivo no seu imposto de renda. E não declarar não é uma delas, tá? Não declarar só faz você ter dor de cabeça em ficar sempre com medo de um dia eles vão te pegar, um dia você vai cair na malha fina, porque aqui na Austrália a ITO tem o direito de revisar o seu tax return de qualquer um por 5 anos. Tá? Então, por 5 anos, você precisa esqueci a palavra em português, você precisa ser capaz de provar o que você falou para a ITO naquele tax return. Então, se eu faço hoje um tax return, eu tenho que ter meus recibos durante 5 anos, eu tenho que ter o bank statement durante 5 anos, né? Então, é muito tempo para você ficar sempre pensando, poxa, eu vou cair na malha fina, poxa, eu vou cair na malha fina. Então, o que eu falo? Não declarar, e se alguém dá esse conselho de não declarar, toma cuidado, tá? Existem outras formas de você conseguir ser tax effective. A gente pode correr atrás de mais despesas, de explicar o que a gente pode considerar aqui, analisar o seu caso para ver se existem outras despesas que a gente pode considerar, tá legal? Bom, outra coisa também, que isso mais atrelado a não declarar, é que a ITO consegue cruzar informações até com outros países, tá? Existe uma coisa que chama Double Taxation Agreement, não é muito importante para vocês, mas alguns países conversam com a ITO e falam se existiram transações internacionais. Então, a gente, por exemplo, teve esse cliente que teve um lucro no ano de 39 mil, e eles conseguiram a informação de que essa pessoa mandou 37 mil dólares para fora. Então, eles simplesmente fizeram a matemática. Como que você ganhou 39 mil e mandou 37 mil para fora? Como que você viveu? Certo? E é isso realmente o que eles falam, quando eles entraram em contato com o cliente, falaram, pela matemática que a gente fez, você tinha menos 25 dólares. Então, como que você viveu durante um ano inteiro dessa forma? Isso é uma prova de que você ou não estava declarando aqui na Austrália, ou alguma coisa errada estava acontecendo. Tá? Então, por isso que é importante declarar o que vocês ganham. Tá? Como eu falei para vocês, não declarar não é uma opção. A opção é saber quais são os seus direitos e ser efetivo nas despesas, né? Então, aqui é só um slide do ABN para você tem que declarar se você trabalha com construção, limpeza, ou se você trabalha com Uber Eats, Airtasker, todas essas plataformas da ITO, do mercado, tá? Para você ser efetivo no seu imposto, você tem que fazer as coisas certas, mas saber dos seus direitos, certo? Então, aqui na Austrália, você pode declarar basicamente tudo que é relacionado ao seu trabalho como despesa. Se é 100% relacionado ao seu trabalho, você pode declarar 100% da despesa. Se é parcialmente, digamos, 50% relacionado ao seu trabalho e 50% pessoal, a gente faz esse cálculo e inclui o que é relacionado ao seu trabalho, né? Então, por exemplo, se você trabalha, por exemplo, com Uber Driver, Uber Eats ou Uber de pessoas, e você tem que pagar estacionamento, você tem que pagar pedágios, você pode declarar isso como despesa no seu tax return, certo? Você pode declarar, se o Uber Driver para pessoas tem uma fee extra que você tem que pagar na sua driver license, essa fee extra também é dedutível. Conta de celular, se você precisa do seu celular ao trabalho, se você precisa viajar entre trabalhos, a parte de transporte aqui na Austrália é um pouquinho diferente, eu vou explicar,
Mas se você precisa viajar entre trabalhos, ou visitar clientes, ou fazer as suas corridas, todos esses gastos com carro, moto, bicicleta são dedutíveis, tá? Gastos com equipamentos, se você é labor, muito provavelmente você deve comprar ferramentas ou equipamentos de proteção, todos esses gastos são dedutíveis, certo? E se você precisa pagar algum tipo de seguro, nessa parte não entra seguro de saúde, tá? Seguro de saúde aqui na Austrália não é dedutível. Entra mais a parte de seguro de trabalho, seguro para terceiros, que alguns, principalmente laborers, precisam pagar, tá? Como eu falei para vocês, cada profissão tem a sua especificidade, tá? É até importante deixar meio claro aqui, porque vocês vão, com certeza, passar por isso. Alguns tipos de trainings, ou schools, poderiam ser dedutíveis no seu tax return, tá? Não quer dizer que se você paga escola, isso vai entrar no seu tax return. Mas digamos que se vocês, sei lá, por exemplo, eu sou um contador aqui na Austrália, e a minha chefe ou minha empresa falou, ó, se você fizer esse curso, se você fizer um mestrado, você vai conseguir uma posição melhor na empresa, ou você vai manter o seu trabalho. Então, a partir desse momento, o meu mestrado é elegível para ser uma dedução no meu tax return, ou o meu training. Não 100%, tem que ser uma análise mais criteriosa, saber qual matéria você está estudando, o que você está estudando, mas existe essa possibilidade, tá bom? Agora, se você está estudando, digamos, chefe de cozinha, você está estudando, aí começou o seu trabalho depois do seu estudo, e você foi contratado por causa do seu estudo, aí já acabou, não tem esse benefício, tá? Então, por isso que cada caso é um caso. Não acredite no que quando algumas pessoas falam, você estuda, e coloca isso no seu tax return. Toma cuidado, pergunta para o seu contador, a gente vai fazer as perguntas que precisam ser feitas, e seguindo as regras ATO, a gente fala se é possível ou não, tá? Mas é uma Perfeito. opção. Aí, pessoal, mais uma razão, né, para vocês procurarem um profissional, né, de confiança para fazerem o tax return. Rodrigo, eu tenho uma pergunta em relação a Diga. isso. Aqui o Uhum, exemplo que você usou foi o Uber, então a gente sabe que seria o ABN. Essas uhum. deduções, elas se aplicam também para o TFN, ou é diferente? Aplica. A essência é a mesma, basicamente, né? Então, Perfeito. a essência é relacionada ao seu trabalho? Sim ou não? Uhum. Aí, sendo sim, a gente analisa se é 100%, se é parte disso. Existe sim uma diferença entre ABN e TFN. O TFN, todo mundo entende, você trabalha para uma empresa e, geralmente, 99% dos casos, a empresa fornece tudo que você precisa para trabalhar. Vai fornecer o computador, o espaço de trabalho, materiais, tudo que você precisa. Então, a ATO entende que para o TFN, você geralmente não precisa ter tantos gastos diferentes. Você não precisa fazer o seu próprio marketing, por exemplo, você não precisa provavelmente pagar o seu próprio seguro de terceiros. Então, no TFN, apesar da essência ser a mesma, a análise tem que ser um pouco mais criteriosa, porque a gente tem que realmente julgar. Perfeito. É um gasto que o seu empregador pediu, ou é um gasto que não foi? Então, cada caso a gente tem que analisar de um jeito, tá? No ABN, por você ser o seu próprio negócio, é de se entender que você tem gastos diferentes. Talvez você tenha que conseguir clientes, então tem um gasto de marketing. Às vezes você tem que alugar um espaço para trabalhar, ou alugar um espaço para parar a sua motorbike, se você faz Uber, ou ah, pagar para ter um software para te ajudar a controlar clientes, controlar gastos, né? Então, no ABN, as opções são um pouquinho maiores por causa disso, por você ser um business que provavelmente tem mais gastos, tá legal? Uma coisa importante que a ITO vem mudando, tá? Uniforme antigamente era um pouquinho mais abrangente, agora não. Então, para ser categorizado uniforme, não basta ser só roupa de trabalho. Por exemplo, eu estou usando minha roupa de trabalho, mas isso não é um uniforme. Eu posso usar no final de semana. Uniforme para ITO agora é ou é um uniforme de proteção, como um labor precisa ter, com aqueles high-vis, com cores diferentes, ou
é ter o logo da empresa. Algo que realmente mostra que você usa aquilo para trabalhar e não pode ser usado no final de semana. A gente teve casos de clientes que, por exemplo, trabalham na Zara, e a Zara pedia para que eles comprassem roupas da Zara para trabalhar na Zara. A gente tentou argumentar com a ITO, mas não, eles não torceram o braço, eles falaram, mesmo que fosse recomendado pela empresa, são roupas que você pode usar no dia a dia ou no final de semana. Então, não são uniformes, não são dedutíveis, tá? Então, agora a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá legal? Outra coisa que a ITO tá pegando um pouquinho no pé é alimentação. Se você paga a sua própria alimentação durante o seu dia, não é dedutível, porque a ITO vai falar, você tem que comer. Não, não importa se você está trabalhando ou não, você tem que comer, certo? Existem alguns casos, como overtime, se você trabalha fora do seu período de trabalho, teve que ficar no escritório mais tempo e teve que arcar com os custos da alimentação, pode ser que isso seja dedutível, tá? Muitas vezes as empresas te reembolsam por esse tipo de gasto, mas se não acontecer, poderia ser incluso, tá? Mas não é qualquer tipo de alimentação. Não é qualquer alimentação que você tenha durante o dia, tá? Multas não são dedutíveis, então a ITO não vai te deixar você ter um benefício por ter corrido 200 km por hora, tá? Então, qualquer tipo de multa de velocidade ou outros tipos de multas não são dedutíveis, tá? E, como eu te falei lá no começo, carteira de motorista não é a aplicação que é dedutível. Tem uma FII extra que você precisaria pagar para trabalhar com o seu carro de Uber. Essa sim é dedutível, mas a carteira de motorista em si não é dedutível, tá? O que seria dedutível seria a carteira de motorista de forklift, certo? Não sei se vocês sabem o que é forklift, é aquele carrinho para você trabalhar em warehouse, né? Ou outros tipos de licenças, por exemplo, RSA, que é muito pedido no mundo da hospitality, para você poder servir álcool em restaurantes, essa certificação, ela é dedutível. Tem uma outra que me fugiu o nome agora, que é RSG, Uhum. que é Responsible Gambling Service, se você trabalha em algum lugar que tenha apostas, essa também é dedutível. White Card, Blue Card, todas essas certificações que sem elas você não poderia trabalhar. Né? Legal? Maravilha. A Helena mandou aqui falando que um amigo dela quer fazer uma pergunta. Helena, você quer fazer essa pergunta? Ou você vai mandar mais tarde no chat? Bom, podemos seguir. Rapidinho que o meu amigo sim. ele tá digitando. Ele é sim. francês, ele tá digitando em inglês. É francês? Ele tá no Work and Holiday, Helena? Ou ele tá no visto de estudante? Quando vier. Vamos seguir, que aí quando vier a mensagem a gente. Vamos lá, deixa eu só fechar o chatbox aqui. Eu não tô com o olho no chatbox, então quando ele mandar, você Sem só me avisa, problemas, tá bom? eu tô aqui de olho, pode ficar tranquilo. Obrigadão. Legal. Então, como eu falei para vocês, as deduções. Uniforme tem que ter o logotipo da empresa, ou ser uma uniforme de proteção que chama de PPE, né? Licenças de trabalho. Agora, o transporte. Transporte aqui na Austrália é diferente do Brasil. O commute, a primeira palavra que eu aprendi aqui quando eu comecei a trabalhar, porque é uma coisa que não entrava na minha cabeça. Mas commute é você sair da sua casa e ir para o trabalho e do trabalho para casa, certo? Esses custos de sair da sua casa, ir para o trabalho e voltar, não é dedutível aqui na Austrália, tá? A ITO entende que você mora onde você mora porque você quer, entre aspas, você trabalha onde você trabalha porque você quer. Então, se você tem que viajar mais, provavelmente você está pagando menos no aluguel. Então, essa despesa não é dedutível, tá? Então, para ser um pouquinho mais simples, a primeira viagem do seu dia e a última viagem do seu dia não é dedutível, mas se você viaja entre trabalhos, a gente pode incluir. Se você é elegível para colocar o seu estudo no seu tax return, porque é linkado com o seu trabalho, a viagem do seu trabalho para a escola, da escola para o trabalho, também é dedutível, tá? Se você visita clientes, é dedutível. Se você precisa viajar entre warehouses ou entre clientes de cleaning, tudo isso é dedutível, tá bom? Legal. Doações.
As doações, a caridade precisa ser registrada, não é doação para amigo, não é doação naquele crowdfunding, naquele site, GoFund, né? GoFundMe, tem que ser doação para caridades registradas, como a Red Cross, ou a WWFF, esqueci o nome agora, tá? Mas não são todas que são. Então, quando você for fazer alguma doação, pergunta para a pessoa se eles são registrados ou não. Não quer dizer que doação é ruim, mas é só para você saber se você pode ou não incluir no seu tax return. Se você não souber, quando a gente faz o seu tax return, a gente consegue checar isso também, tá? A gente só precisa do nome da caridade e a gente consegue correr atrás dessa informação, tá bom? E uma coisa boa também, todos os gastos que você teve com o seu contador são dedutíveis, tá? Não Então, tem razão, não tem razão para não fazer, né, Rodrigo, como exatamente, não tem contador? razão para fazer. Vai me fazer Uhum. feliz, vai fazer minha chefe feliz, não, brincadeira. Maravilha. Ah, E uma pergunta em relação a isso, é no ano seguinte, né? Então, por exemplo, es- se o pessoal contratar você neste ano, só vai poder deduzir o seu custo no ano seguinte. Isso, as deduções são quando elas acontecem. O ganho, quando eles acontecem, as deduções, quando elas acontecem. Então, o que importa é a data. Se a data do seu ganho ou se a data da sua despesa caiu naquele período do fiscal year, você vai poder usar isso como dedução. Mas porque você faz o seu tax return quando o fiscal year já acabou, é por isso que a gente fala que, então, quando você paga o seu tax return de 2023, você vai poder incluí-lo no 2024, tá? Mas o importante é a data. A gente vai sempre te falar o que você pode não incluir baseado nas regras e baseado nas datas também. E a gente fala, lembra que isso daqui vai ser incluído no ano que vem, para você salvar em algum lugar, né? Acho que a pergunta já veio, né? Não. Maravilha, eu estava até respondendo aqui, Ah, Rodrigo. tá. Me ajuda aqui a responder para ver se eu estou certa. Ele Então, falou que ele é um cantor, né? E aí ele foi contratado e não, desculpa, não tem nada a ver com cantor, pessoal. Ele está assinando um contrato, né? E aí ele perguntou se ele é ou não australiano para fins de impostos. Né? No caso, como ele está no visto de estudante por um ano, então ele é sim australiano. isso, a residência vai depender não do que você faz, mas do seu Do visto. seu Então, visto. se Uhum. você é E um da estudante, duração dele, né? exatamente. Por isso, a da duração é até importante também, porque existem algumas regrinhas específicas, mas se você é um estudante e está aqui na Austrália por mais de 6 meses, você vai ser um residente. Essa parte dos 6 meses tem que ser analisada de caso a caso, porque existem outros testes que a gente pode fazer, tá? Então, sim, se Perfeito. você está aqui Já por um respondi. ano, legal. Maravilha. Residente. Uhum. Deixa eu só fechar isso aqui. Legal. Outra coisa que também vai poder ser abatida do seu imposto é o trabalho de casa. Durante o Covid foi muito comum isso, ainda está acontecendo, as empresas estão mudando um pouco o mindset, mas working from home é dedutível aqui na Austrália. Existem algumas regras que você precisa seguir. Hoje existem 2 métodos, a partir de julho vão existir 2 métodos que você vai ter que seguir, né? Então, é o que a gente chama de fixed rate ou actual rate. Então, as duas são baseadas no quanto você trabalha de casa. A primeira é baseada em quantas horas você trabalhou de casa. E baseado nessas quantas horas trabalhadas, a gente multiplica por 67 centavos a hora e chega num número em dólar que vai cobrir todos os gastos que você teve com telefone, com internet, eletricidade, tudo, tá? Então, é mais para cobrir uns custos básicos. Se você trabalhou muito de casa, tem realmente quase um escritóriozinho em casa, o segundo método, que chama Actual Costs, é um método de despesa que você calcula uma porcentagem da internet para ser abatida, a porcentagem do celular, a porcentagem da eletricidade e tudo mais. A regrinha é um pouquinho mais chata, então durante a reunião o contador vai fazer essa análise, vai te ajudar a fazer essa análise. Tá? A ATO está ficando um pouquinho mais pegando no pé dessa parte, então eles vão exigir que você tenha como se fosse um diário das horas trabalhadas de casa a partir de agora. Antigamente não era assim, até o ano fiscal de 2022 eles não iam exigir isso, mas agora em 2023 eles vão exigir que você que você tenha como comprovar aquelas horas que você trabalhou de casa, tá? Não quer dizer que no tax return a gente precisa mandar
A gente não precisa mandar recibo nem nada, mas se você cair na tal da malha fina, você precisa mostrar essas horas trabalhadas de casa. Como você vai ter que mostrar todos os seus gastos para provar que eles são realmente a trabalho. Perfeito. Tá Nós legal? recebemos uma pergunta aqui da Paula. Meu Uhum. marido está com uma dúvida. Chegamos em maio de 2022 e não declaramos ano passado. Podemos fazer esse ano? Sim, né, Rodrigo? Retroativo. Sim, e deve, porque está em aberto lá. A questão é, você chegou no ano passado e abriu um TFN no ano passado? Eu Se acredito que sim, sim. Uhum. se sim, você precisa fazer. Se você só chegou na Austrália, mas não abriu o TFN nem nada, você, na teoria, não existia para ATO, então não precisa declarar, tá? Então, entre em contato com a gente, eu vou deixar os meus contatos no final da reunião, a gente pode checar para você o que está em aberto, o que está em pendente lá com a ATO e a gente fala como fazer, tá bom? Mas não se assusta porque não é porque está em aberto que você tem imposto a pagar e aqui não é que nem no Brasil. A ATO, ela entende às vezes que a É para informação não está regularizar, lá. né? Exatamente. E a ATO entende, ela sabe que às vezes a gente faz algumas coisas que a gente não queria ter feito, do tipo, eu não sabia que tinha que declarar, então eles não vão de cara assim aplicar uma penalidade para você. Se eles aplicarem, a gente também pode te ajudar a argumentar isso com a ATO. Tá legal? Legal. Então deixa eu só voltar para a apresentação. Legal. Então, só para essa parte de despesa, porque é muito importante, a despesa aqui na Austrália, como eu falei, ela vai reduzir o seu lucro, certo? Ela não vai, a ATO não vai te reembolsar por despesas que você teve. Então, se você teve $2.000 de despesa, não quer dizer que a ATO vai te dar $2.000 de volta no tax return. O que vai acontecer é isso que está na telinha aqui. Você tem $25.000 de renda bruta, teve $2.000 de despesa, então você teve um lucro de $23.000. É com esse lucro que você calcula o quanto você deveria pagar de imposto. Tá legal? Rodrigo, mais uma dúvida sobre despesas. A Paula perguntou, ela é uma família e paga um daycare para o filho. Eles têm um visto de estudante, se esse daycare poderia ser, teria algum retorno? Infelizmente não. Infelizmente aqui na Austrália, essa despesa É apenas para quem já é tem a PR, né? exatamente. Quem tem PR consegue tem alguns outros benefícios, mas para quem é estudante, infelizmente não tem. Tá bom? Legal. Então, uma coisa, só para a gente não passar batido, contadores aqui na Austrália precisam ser registrados. A empresa precisa ser registrada ou o contador em si precisa ser registrado. Se ele não é registrado, ele não pode cobrar pelo serviço. Tá? Então, quando a gente fala que o custo com o contador é dedutível, se ele for registrado. Se for um amigo do amigo que te cobrou, primeiro é ilegal, segundo, não é dedutível, tá? E toma cuidado com isso, não digo que ajudas não são legais, mas a gente teve Com casos de certeza. clientes que fizeram com a indicação de alguém que não era tax return e no final das contas a pessoa tinha um dinheiro a receber da ATO, mas quem fez trocou a conta bancária e recebeu no nome da pessoa Nossa Senhora. e desapareceu. Então, toma cuidado com isso, tá legal? Não aceita que pessoas te cobrem por Vocês isso. vão... Oficialmente, Exato. não faça com quem você não conhece. Né? Vocês vão ver, pessoal, nessa época, muitas pessoas vão oferecer esse serviço, às vezes até um preço menor, que vai ser atrativo, mas é aquele famoso barato que sai caro, né? Exatamente. E muito scan. Agora eu recebi já Uhum. 3 mensagens só hoje, tentando roubar informações de você. Então, toma cuidado. A ATO, eles chegam a mandar mensagem para o celular, mas não é uma coisa do tipo, você tem refund, clique nesse link e consiga o seu refund. Se você recebe mensagem por e-mail, por SMS, a ATO sempre deixa uma cópia no que a gente chama do portal MyGov. O portal MyGov aqui na Austrália é como se fosse uma hub ali do cidadão australiano que você tem acesso à ATO e outros serviços. Então, você consegue acessar todas essas mensagens pelo seu portal, tá? Então, e se você também não está seguro, entre em contato com a gente, entre em contato com a Hello, eles vão te passar para a gente, e a gente tenta entender se é realmente verdade ou não. Não clique em num link, a coisa pode ficar bem feia, tá? E agora eles estão ficando cada vez mais criativos. Antigamente, carta era mais segura, mas até carta agora eles estão conseguindo criar scams, tá? Legal. Então, como eu te falei lá no começo, o Medicare é o SUS aqui na Austrália. Então,
se você é um cidadão para fins de imposto, a ITO acha que você tem direito a Medicare. Se você tem que pagar os 2%. Se você não tem que falar para a ITO que não tem esse direito. Então, todo ano que você for fazer o seu tax return, você tem que falar para a ITO, eu não tenho direito a Medicare, não tenho direito a Medicare. Ou se eu comecei a ter direito a Medicare porque eu apliquei para um visto de partner, ou se eu apliquei para um visto de permanência, você tem direito a partir do dia que você aplicou para o visto. Então, a gente faz o cálculo quanto você deveria pagar de Medicare e o quanto você não deve pagar de Medicare, tá? Toma cuidado, isso é uma informação só, um asterisco. Se você tem um partner que é australiano aqui na Austrália, mas vocês não estão juntos, você tem um namorado, se você colocar o partner no seu tax return, porque talvez o agente de imigração pediu para ter provas de relacionamento, isso oficialmente te torna elegível a ter Medicare. Aqui na Austrália, se você tem um partner australiano ou um partner que tem a Medicare e vocês estão juntos oficialmente, você poderia pegar o Medicare por causa da pessoa, tá? Então, é uma coisa que tem que se pensar. A gente vai explicar para vocês, principalmente quando clientes falam, eu estou aplicando para um PR, quero usar isso como prova, o tax return como prova de relacionamento. Com certeza a gente pode ajudar com isso, mas tem esse ponto negativo que você vai ter que pagar com o Medicare, mesmo se você nunca aplicou para o cartão da Medicare. A ITO entende que você tem que pagar a Medicare a partir do dia que você é elegível a Medicare, tá? Então, não se preocupa se você vier com a gente vai te ajudar com o processo de isenção, a gente aplica para vocês e toma conta de tudo isso, tá bom? Mas lembra que todo ano você precisa fazer. Legal, esse é o formulário do Medicare. Se vocês precisarem do formulário, ele está disponível online, mas a gente também pode mandar para vocês, tá bom? E isso é só um exemplo do resultado. A ITO responde falando, essa pessoa não tem direito a Medicare desse dia a esse dia. Você pode ver que é um ano fiscal inteiro. Isso é a prova de que você não precisa pagar para o Medicare, tá? Aí, digamos que você fez um tax return, declarou que pagou Medicare e não precisava ter pago. A gente pode fazer o que a gente chama de amendment, tá? Para corrigir esse erro. Você pode, se você não lembra, se você já fez algum tax return aqui na Austrália e não lembra, tem uma cartinha que chama Notice of Assessment, que eles mandam para o seu correio, que é o resumo do seu tax return. E lá você vai conseguir ver se você pagou ou não, tá? Então, se você tiver em dúvida, entre em contato com a gente ou procura essa cartinha que você provavelmente guardou, e a gente pode te ajudar com o amendment. O ponto negativo é que você só pode fazer uma correção de tax return nos próximos 2 anos depois do lançamento. Então, se eu faço um tax return hoje, eu posso corrigi-lo até 5 de junho de 2025. Tá? Passou esse prazo, você não pode mais corrigir, mesmo para errado ou para correto. Tá? Passou o prazo, você não pode mais corrigir. Tá? Mas também entre em contato com a gente, cada caso é um caso, a gente pode tentar argumentar com a ATO, tá legal? Mas é só importante lembrar do tal do Medicare, que é uma coisa que ninguém deveria sofrer com isso, mas por falta de informação, algumas vezes acontece, tá? E aí é o que eu te falei, a ATO não é muito, não fica muito no pé em multas, eles preferem que as pessoas façam as coisas aqui na Austrália. Vocês vão perceber que o governo australiano, eles incentivam as pessoas a fazerem as coisas corretas, não por medo, né? Então, mas caso um dia a ATO te aplique uma multa, é assim que ela aparece, vai falar, você teve esse tax em overdue, não lançou, a gente vai te aplicar uma multa, tá? Não existe multa para coisas não declaradas, não existe multa para débitos, se você teve que pagar imposto e não pagou, e não existe uma multa para isso. O que vai acontecer é que eles vão cobrar interesse em cima do valor que você deve a eles. Então, a dívida vai crescer conforme o tempo passa, tá bom? Nós tivemos uma pergunta aqui do Ale, Rodrigo. Boa Uhum. tarde, pessoal. Para quem recebeu menos de $18.200 pelo TFN durante o ano fiscal, recebemos de volta parte dos valores que os nossos contratantes recolheram na fonte? E se sim, qual o percentual de tax return que podemos receber? Se você ganhou $18.200 ou menos, você pega todo o dinheiro que o Tudo, seu 100%. contador, 100% do que do dinheiro que o contador te pegou, que segurou de você, porque na teoria você não deveria ter sido taxado em nada, tá? Aí a lei vai ficar rica, hein? Exatamente. Até um pouquinho mais de 18.200 por causa desses descontos que algumas Sim. pessoas são elegíveis, tá? Então por isso que tem que checar melhor, mas
para ser mais simples, abaixo de 18.200 você pega tudo de volta, tá bom? Vai depender também de quantos dias você está aqui no país, mas esse cálculo não passa tanto de 18 mil, tá bom? Não reduz tanto de 18 mil. Legal. Então, eu sei que é bastante informação, mas para a parte de tax return, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? Essa é a hora, hein, pessoal? Quando vocês ficam muito quietinhos, eu fico, ou vocês entenderam tudo, ou então não entendeu nada. Legal essa pergunta do Ale, e quanto você... A Paula perguntou agora se, desculpa te cortar, Isa. Não. A Paula perguntou se tem alguma declaração diferente no TFN e no ABN. Não, aqui na Austrália, o tax return é como se fosse uma sacolinha só. Então, você vai declarar para a ITO tudo que É a você ganhou, soma. Uhum. com TFN, mais ABN, mais o tal do cryptocurrency que a gente comentou lá no começo, outros tipos de investimento. A gente calcula o quanto foi o seu income total, tira as despesas para chegar no seu lucro, e aí Uhum. sim calcula o imposto, tá? Então, se você ganhou 18.200 com ABN, TFN e investimentos, você pega qualquer imposto que você já tenha pago de volta. E Tá? pessoal, é por isso também que quando você vai fazer o ABN, você cita o número do seu TFN, porque é tudo linkado, né? São coisas juntas. Até a limitação de Exatamente. horas também, que o estudante internacional poderá trabalhar a partir de 1º de julho. É tudo ABN, TFN, é tudo a soma. Exatamente. Gente, eu Di- tenho uma dúvida. Pode falar. Então, eu vou declarar o que eu recebo do meu trabalho, não o que cai na minha conta do banco, por exemplo. Isso, Que exatamente, eu- porque se você trabalha... Perdão, pode terminar. porque uma dúvida que a gente tem muito aqui em casa é porque a gente paga o aluguel para uma menina, que ela que transfere todo o dinheiro do aluguel para a corretora. A gente, às vezes, uma deposita dinheiro na outra por ter comprado alguma coisa Uhum. da casa, algum jantar, e a gente sempre fica nessa dúvida se a gente declara também o que cai fora do TFN e do ABN. Não. Então, a ideia é, no TFN, a gente consegue essa informação pelo seu payslip e lá no portal da ITO, então a gente vai calcular nisso. E o ABN é baseado no seu extrato bancário, mas com seus invoices. Então, na reunião, a gente vai passar pelo extrato bancário, provavelmente. Geralmente eu gosto de fazer isso, mas é uma conversa. A gente vai perguntar, isso daqui é relacionado ao trabalho? Sim ou não? Se for sim, a gente coloca vai calcular o lucro. Se for pessoal, sai da conta, a gente nem olha por isso, nem olha sobre isso, tá? A ITO também não olha sobre transações pessoais. Eu não importa se eu passo dinheiro para minha amiga ou se a minha amiga passa dinheiro para mim. Se meus pais me mandam dinheiro do Brasil para a Austrália, também não é taxável, tá? Só Tá. é taxável aquilo que é relacionado a trabalho aqui na Austrália, Perfeito. Obrigada. tá? Boa Ah, pergunta, Camila. Temos a dúvida aqui da Rubi. Se usa o celular e o computador para acessar o roster, né? Entra como despesa, qual seria o valor inteiro do aparelho como despesa? Seria considerado? Entra então naquela da porcentagem. Oficialmente, só acessar o roster não seria um motivo para colocar muita porcentagem, mas a gente pode colocar, digamos, 10%, 15%, Sim. depende muito de cada caso. Mas sim, a gente conseguiria colocar o celular, tá? Outros motivos seriam, talvez, se você tem que usar o seu celular para ligar ou para clientes, ou ligar para o seu chefe também. Eu trabalhava em restaurante que eu precisava ligar para o meu chefe toda hora e era o meu celular mesmo. Então, Sim. esses são motivos que a ETO aceita, tá bom? Perfeito. Paula, quando somos uma família, é o valor total ou em cada um separado? Quando é um casal, a declaração é a mesma, Rodrigo? Então, aqui na Austrália, cada pessoa faz a sua própria declaração. Ok. Não existe uma declaração em família, tá? Não existe muito benefício em declarar. Na verdade, não existe benefício, não se declara income junto, tá? Se você é um cidadão, tem alguns impactos ter É uma família ou diferente. não, mas para gente aqui, estudantes ou vistos que não seja permanente,
não precisa se preocupar com isso. Cada um faz o seu, cada um paga o seu próprio imposto, tá bom? Perfeito. Cada um precisa pagar cada um precisa mandar aquela cartinha do Medicare para o Medicare Exemption, tá? É bem individualizado mesmo. Maravilha. Pergunta do Guilherme. Eu tenho um ABN, mas fiz só um dia de trabalho com ele, que foi meu primeiro trabalho aqui. Como serão as deduções disso? E nos anos para frente, eu vou ter que continuar declarando que tem no ABN mesmo, se eu não utilizar ele mais? Vamos então por partes aí. Então, a dedução aqui na Austrália é relacionada ao seu trabalho. Então, se você naquele um dia teve alguma dedução relacionada àquele trabalho, ela você vai poder deduzir. Então, se você comprou uniforme por causa daquele trabalho que Um você dia? teve, por causa daquele um dia, tudo é dedutível, tá? Perfeito. Mas até uma pergunta interessante. Oficialmente, você precisa saber, ok, esse foi meu income de Uber, então essas são as minhas despesas de Uber. Esse foi o meu income de labor, então essas são as minhas despesas de labor. Esse foi o income do TFN. Mas isso também te ajuda durante a reunião a alocar o que é relacionado ao que, tá? E os anos para frente, eu vou ter que continuar declarando o Isso. ABN, mesmo que não tenha utilizado ele mais. A ideia é que, por ser um processo só, não importa se você tem TFN, ABN ou os dois, você vai ter que declarar imposto de qualquer jeito, né? Então, se você teve income, vai ter que declarar. Se você teve um income só no TFN, mas seu ABN está aberto, não tem importância, só faz a declaração com seu income que você teve, tá? Digamos que você não teve income nenhum, aí tem que fazer o tal do Non Necessary Tax Return só para falar para a ITO que você não teve nada. Mas toma cuidado, se você tem o ABN, mas não está usando, provavelmente a ITO vai cancelar o ABN. Isso. Tá? Mas não se assusta, eles vão primeiro te mandar uma mensagem falando, a gente vai cancelar o seu ABN, se você ainda precisa, entre em contato com a gente. Entre em contato com eles ou fala com a gente que a gente te ajuda no processo, mas se isso acontecer, digamos que eles cancelem, você sempre pode reabrir o ABN, tá? Vai ser sempre o mesmo número, mas a questão é a data de reabertura vai ser diferente, mas você pode pedir para reativar sim, se por um acaso eles cancelarem. Perfeito. Tá bom? Isabela perguntou, o que preciso guardar para comprovar o que transferi do Brasil para cá? Eu acho que isso entraria naquela pergunta, né? Se teria que também declarar. Você não precisa declarar o que você transferiu do Brasil para cá, tá? Mas é só se por um acaso a ITO pedir algum comprovante, é o comprovante sempre de bom, transferência. né? Ainda mais se for uma quantia grande, né? Assim, que o ITO fala, pera, da onde vem esse dinheiro? E aí Exatamente. Por estudantes, eles entendem que a gente é obrigado a provar savings lá no Brasil e que a gente tem savings provavelmente para se manter lá. Mas, então, é muito difícil você cair numa auditoria por causa disso. Só no estudante ou para outro visto temporário, Rodrigo? Não, para outros vistos temporários também. Se você tem dinheiro no seu país que não seja originário de investimentos, porque se você for um cidadão australiano, a história é um pouquinho diferente, mas digamos que você seja um cidadão aqui na Austrália, mas também no Brasil. Se você tem savings lá no Brasil, que são savings seus antigos, você pode trazer para cá. Mas se você tem dinheiro no Brasil que é originário de investimentos que estão acontecendo lá, você deveria ter declarado isso na Austrália para poder trazer o dinheiro para cá, certo? Então, é uma outra conversa, mas no final das contas, porque o dinheiro que você está trazendo para a Austrália provavelmente já foi taxado lá no Brasil. Então, você não vai pagar imposto sobre imposto, né? Mas se você quiser ser segura e guardar algum tipo de documento, do banco, do banco, do TransferWise, tá? Legal. Pode falar. A Thalita, não sei se você está acompanhando o chat, a gente teve algumas perguntas aqui, Rodrigo. O caso da Thalita é bem específico. Ela perguntou se o valor chegar a 26.200 no ano vai ser descontado 19% do valor excedente dos 18.200? Isso, exatamente. Então, a ideia é que você vai pagar 19% de imposto só naquilo que passou de 18.200. Tá? Então, no final das contas, você pagaria 19% de imposto em cima desses 8 mil dólares. Tá? E esses de imposto será descontado do valor que aparece. Não, então, o que está sendo descontado... perdão, só para ler a pergunta. Aí ela complementa a pergunta falando, esse imposto será descontado do valor que aparece na minha payslip? Sim, mas o que acontece
durante o ano fiscal de 2023 que a gente está vivendo agora, o seu empregador está segurando o imposto de você, segurando e mandando para a ATO. Então, a gente vai fazer o seu tax return e calcular o quanto ele deveria ter segurado. Uhum, Aí sim, a gente vê, ok, eles seguraram mais, a ATO te devolve, eles seguraram menos, você tem que pagar a diferença. Eu imagino que a Thalita tem entrado no MyGov dela e está querendo saber quanto de fato ela vai receber. E essa é a questão, pessoal. É porque aparece o valor lá, mas tem todo o trabalho do tax return, do contador, que vai colocar as despesas, que vai fazer o Exatamente. cálculo. Então, aquilo não é o valor que de fato você vai receber, né? Exatamente. E às vezes, e por isso existem checks que a gente tem que fazer, porque às vezes até o empregador erra, né? Então, tive clientes que aconteceu isso, que a gente teve que correr atrás, porque o empregador também errou. Então, a ideia é a gente pega todas as informações, garante que está certa, e aí começa a aplicar todas as regras e os nossos conhecimentos para te ajudar a pegar o melhor tax return possível. Sempre o ideal é pegar todo o imposto que você já pagou, né? Então, mas nem sempre é possível. Com certeza. Nayara também perguntou, tax return da escola pública do filho? Não, né, Rodrigo? A gente já Não, respondeu essa então, pergunta. escola para filho Visto de estudante, não é despesa. Não entra nada. Perfeito. Isabela da Silva, há problema de usar o mesmo ABN para diferentes trabalhos, exemplo, para Uber e car wash? Boa Isso é uma boa pergunta. E não há problema nenhum, você pode fazer o que você quiser com o seu ABN, você pode ter 5, 6, se o seu dia tiver horas suficientes, qualquer tipo de trabalho que você queira. O importante é sempre deixar atualizado lá no portal existe um portal que chama ABR, é onde você consegue o seu ABN, onde se aplica para pegar o ABN. Lá eles perguntam qual que é a sua indústria que você atua. E você sempre tem que deixar a principal, porque é a forma que a ATO sabe o que você está fazendo, né? Se você tem outros, ainda não existe uma forma de colocar outras diferentes atividades. Eles estão tentando fazer isso, ainda não fizeram, mas por enquanto só deixa atualizado a indústria que você está atuando principal, tá? Perfeito. Além do mais, também deixar sempre atualizado o seu endereço, seu número telefônico, e-mail, que é a forma como a ATO consegue te localizar. Maravilha. Tá? A última pergunta aqui da Helena, como declarar o non necessary tax return? Isso a gente consegue te ajudar também, tá? Você consegue fazer isso por conta própria ou entrar em contato com a gente te ajuda, tá? Mas lá no seu MyGov, no portal da ATO, você consegue fazer isso, tá? Vamos então passar então agora que eu falei demais por enquanto, mas a ideia é que a gente falaria um pouquinho agora de direitos trabalhistas, que é muito importante aqui na Austrália, porque eles estão mudando e sendo mais aplicados, tá? A ATO está tentando garantir que todo mundo tenha o seu próprio direito garantido, tá? Então, legal. O primeiro, o tal do salário mínimo. Aqui na Austrália existe o salário mínimo, que é hoje de 21 dólares e 38 centavos, mas vai aumentar para 23 dólares e 23 centavos, tá? Isso no TFN. Legal? Então, esse é o salário base, que ninguém deveria receber menos do que isso no TFN, tá? Se você existem 3 tipos de trabalhos aqui na Austrália, part-time, full-time e casual, tá? Part-time, full-time, a diferença é que você tem direito a férias e dias de licença por estar doente, certo? Então, o salário mínimo de 23 dólares e 23 centavos a partir de 1º de julho. Se você é um casual, você não tem direito a sick leave, que é o licença por doença, e nem de annual leave, que são as férias. Mas por causa disso, você deveria receber 25% a mais na hora de trabalho, tá? Isso é o salário mínimo australiano, mas cada indústria tem o seu salário mínimo. Então, a hospitality tem o seu salário mínimo, que a gente chama de award aqui na Austrália. Cleaning tem o seu salário mínimo. E isso, então, cada indústria tem o seu mínimo, que o empregador não deveria pagar menos do que isso, tá? Toma bastante cuidado, você consegue saber qual que é o seu salário mínimo pelo site do Fair Work, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Fair Work é a instituição aqui na Austrália que cuida de direitos trabalhistas. Então, eles que vão reger se você deveria ter direito a férias, mas não está tendo direito, qualquer reclamação que você tenha por FGTS, o superannuation não ter sido pago, eles que ajudam nessa frente, tá? Voilà. Então, esse é o site do Fair Work. Lá você, entrando nesse site, você consegue saber
qual que é a sua indústria, eles conseguem te ajudar, tá? Se você ligando, eles são muito atenciosos também, eles te ajudam a entender qual é qual é a indústria que você cai, e você essa informação da indústria, se é um empregador correto, eles colocam essa informação para vocês, tá? No seu payslip você provavelmente consegue ver se eles fazem tudo certinho, tá? Mas entre em contato com a gente se você tiver algum tipo de dúvida, a gente te encaminha, tá? Legal. Uma pergunta da Isabela: para trabalho Uhum. full-time, aqui também tem ajuste de salário anual? É só o mínimo, né? Esse O reajuste. mínimo. O empregador não é obrigado a te dar um ajuste todo ano, mas ele tem que respeitar o mínimo da Austrália, Isabela, se tá? você quiser um aumento, aí você tem que conversar com o seu empregador. Exatamente, exatamente. Aí eu não consigo te ajudar. Legal, então, outros direitos são interessantes. Aqui se aplica bastante para quem está na hospitality, mas aplica para todo mundo, tá? Então, quando você tem shifts aqui na Austrália, menos de 4 horas de shift, você não tem direito a almoço, nem uma meal, e você não tem direito a break. Mas a partir de 4 horas até 5 horas, você começa a ter um direito a 10 minutos de break. De 5 horas a 7 horas, você deveria ter direito ao almoço e 10 minutos de break também, tá? Então, 30 minutos a 60 minutos de almoço, mais uns 10 minutos de break, tá? E por aí vai. É muito difícil isso acontecer em em algumas empresas hospitais, que às vezes é coisa muito busy também, né? Mas é para você entender que é um direito seu. Às vezes você conversando com os colegas, se isso não está acontecendo, é um direito que vocês podem disputar. Se você vê que a coisa está muito feia, é aí que a Fair Work entra no meio, tá? A gente não pode, porque por ser direito trabalhista, a gente não é advogado, então a gente não pode entrar no meio, mas a gente pode te encaminhar, tá legal? Mas só para vocês entenderem que tem esse direito esse direito de vocês, tá? Isso é só para o TFN ou para o ABN também? Aí é o problema. O ABN, você é um contractor, então você é o seu próprio empregador, entende? Você é o seu próprio chefe. Na Então, teoria, né? na Mas teoria. Na na teoria. prática, a Exatamente. parte boa Na é. prática, Por era isso, funcionária. exatamente. Por isso que existe até acho que a gente passa também num dos próximos slides, tem uma ferramenta que a ATO forneceu, que agora virou um problema grande, para você saber se você é um empregado para fins trabalhistas ou não. Porque você, às vezes, pode ser um contractor, mas você acaba sendo um empregado para fins de trabalho, né? Não quer dizer que está Legal. errado isso, mas é algo que você tem que saber para saber os seus direitos, né? Então, nessa parte aqui que a gente está conversando, é mais para TFN, tá? Mas no ABN, se você tem alguma dúvida, cada caso é um caso, então entre em contato com a gente, que aí eu posso te explicar um pouquinho melhor, tá bom? Tá, eu só tenho uma dúvida no que surgiu agora do ABN. Uhum. Se eu mando um invoice, o meu empregador ele é obrigatório pagar aquele valor que eu mandei. Porque, por exemplo, eu já tive uma situação que eles me descontaram porque eu não limpei do jeito que eles acharam como padrão a limpeza. Então eu tive um certo desconto. Eles Então, têm esse direito? aí entra na parte de direitos trabalhistas e eu não consigo te responder isso, tá? Eu realmente não tenho esse poder, Mas tá? talvez. Oficialmente, se você Uhum, é uma conversa que você geralmente é mais fácil ter direto com o contractor, porque sim. essas coisas se resolvem mais rápido, direto com a pessoa, né? Pensando na invoice, Rodrigo, o ideal Mas tem que ser o valor que você recebeu, é o valor que está na invoice. Você teria que fazer uma outra exatamente. invoice, né? A invoice, na verdade, é como se fosse a gente comprando alguma coisa na JB Hi-Fi, certo? Eles dão pra gente a bill, a gente tem que pagar. Então, oficialmente, é o que a gente tem que pagar. Agora, se tem alguma disputa no tipo, não vou pagar em full porque isso aconteceu, aquilo foi quebrado, isso e aquilo, aí por vocês serem duas empresas, entre aspas, é uma conversa que tem que acontecer entre vocês dois, entende? E se não se chegar num acordo, aí tem que ações mais extremas têm que serem Uhum, tomadas, mas aí envolve mais a parte de direito, tá? sim, sim. Mas por isso que tem que tomar cuidado, porque muita gente contrata no ABN por causa disso, para correr meio de algumas obrigações, tá? Então, toma cuidado, às vezes não é porque a pessoa está oferecendo um emprego que aparentemente é um pagamento muito bom que vai ser fácil e é dinheiro assim que vai ser depositado na hora, entende? Às vezes tem que tomar cuidado com quem você trabalha também, né?
Perfeito. A Helena perguntou, Rodrigo, sobre o salário mínimo para menores de 21. Realmente é o salário Ex- menor, né? Então, aqui na Austrália, quando você tem agora me fugiu da cabeça qual que era a idade, acho que acima É, abaixo de 16 anos, você tem tem uma um trainee. escadinha, se não me É, engano. Uhum, eu não lembro agora de cabeça quais são os salários para essa parte, mas eu posso, no final da reunião, a gente pode mandar essa informação para vocês, uhum. tá? Mas existe sim uma diferença por causa da idade, tá legal? Isso. Quem tem 18 anos ganha menos. É, exatamente. E também tem outras regras que precisam ser seguidas se você tem menos de 16, menos de 18, menos de 21 e por aí vai, tá? Ah, legal, então aí é a parte que entra mais com a Hello, eles conseguem também te ajudar bastante com isso, mas é o tal da notícia ruim, que estudantes vão ter que voltar a respeitar um horário máximo, uma carga horária máxima de trabalho. Então, que seriam 48 horas a cada quinzena ou 24 horas por semana, tá? Exatamente, É pessoal. melhor do que no passado, porque antigamente eram 20 horas, mas agora entrou de volta esse limite, tá? E é um limite que, na teoria, é aplicado para tudo que você faz, TFN mais ABN. É a Questão, soma. Uhum. exatamente. A questão é que vem na parte do controle, como que a ITU faz esse controle. No TFN é relativamente mais fácil, no ABN é um pouco mais complicado, mas eles aparentemente conseguem e vão estar em cima disso, tá? Adams, até sua pergunta tem um pouco a ver com isso, né? Eu imagino que você esteja querendo dizer que talvez que por ABN você poderia trabalhar full time. Não, essa É, restrição, né, ao visto de estudante, do visto de estudante, né, a partir de 1º de julho, é por TFN, por ABN, pode ser que tenham empregadores que te convençam do contrário, mas a regra, a lei, é a limitação de 48 horas quinzenais. Então, é, né, dependendo do período, pode ser que em uma semana você faça 40, mas na próxima semana daquela quinzena você tem que fazer no máximo 8. Tá? Então, exato. não existe isso, né? Full time por ABN continua obedecendo a mesma regra. Exatamente. É linkado ao seu visto e não ao como você ganha esse income, né? Então, a questão aí é mais é o Immigration Department e não a ATO em si. Mas se for uma prestação de serviços, Rodrigo, vamos dizer, se o estudante teria uma empresa e isso Uhum. daí. Por isso que é mais difícil de checar no ABN. No ABN, oficialmente, você está vendendo serviços, então não tem muito como medir o A quanto hora. tempo você gastou Mas de naquilo. toda forma, A se não você ser, ganha $3.000, né? Sua hora teria que tiveram valer casos, muito. exatamente, tiveram casos de que eles foram tão a fundo quanto checar quantas horas a pessoa estava disponível no Uber Eats, por exemplo. Não só trabalhando, mas eles falam, você estava logado 8 horas por semana, por dia, por tantos dias na semana. Então eles chegaram tão longe, Para ganhar assim tão esse longe. income, você teria que ganhar 200 a É, hora, né? e Que não é o nem caso. foi pelo Encame, mas pelo login da pessoa Não. no Deliveroo, acho que na época. Mas, em todo caso, é uma coisa que vai depender se você for auditado ou não. A gente não tem como falar se acontece, se vai acontecer alguma coisa para você. Você tem que saber as regras para saber decidir o que você quer fazer, né? Ah, e aí é a mesma história. Você tem que manter a attendance na sua escola, você tem que ter uma atuação satisfatória no curso. Mas isso acho que provavelmente a Hello já explicou bastante para vocês antes que vocês aplicaram para esse visto, Com porque visto de certeza, estudante com certeza. não é brincadeira, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem também está sempre à disposição. Exato. Então aí a gente volta para o tal do contractors, tá? Aqui é bem importante porque agora a gente está pegando bastante no pé. Não é porque você é um contractor que você não tem direito a superannuation. Oficialmente, superannuation, antigamente, perdão, o superannuation, o pessoal achava, não, só tem direito a superannuation quem ganhava no TFN, tá? Agora a ATO está mudando. Então a ATO percebeu que por causa disso, muitas empresas começaram a contratar pessoas que deveriam ser TFN no ABN, para fugir dessa obrigação. Então agora a ATO está olhando para essas empresas e eles criaram esse link aqui, que eu não sei se eu consigo mandar no chat. Deixa eu só copiar rapidinho, pessoal. Eu vou mandar no site.
Isso é uma ferramenta que a ATO criou para saber se você é um empregado para fins de emprego, tá? Então, a gente ajuda com isso, se vocês tiverem alguma dúvida, mas a ideia é que se você trabalha no TFN, você é um empregado, tem direito a TFN. Isso. Se você trabalha no ABN, às vezes você é considerado um empregado para fins de trabalho. Então, você deveria ser pago superannuation, mesmo trabalhando no seu ABN, tá? A regrinha básica é, se você trabalha, tem que respeitar um horário. A pessoa manda, você tem que ir das 9 às 4 naquela casa, limpar, te fornece tudo que você precisa. É você que tem que ir. Provavelmente você deveria ser um TFN, certo? Mas você não é, mas a ATO então vai falar, legal, mas a empresa pelo menos tem que pagar um superannuation para você. Se a empresa não paga, é algo que tem que ser discutido. Você tem que primeiro, o mais fácil é conversar com seu chefe e perguntar o que está acontecendo. A medida mais extrema é entrar em contato com a ATO e tentar entrar nesse processo de conseguir os seus direitos, que a pessoa pague a superannuation que eles não estão te pagando, tá? Mas toma cuidado, não é tão preto no branco, tá? Primeiro a gente recomenda pular nessa ferramenta e responder as perguntas da ATO, porque as perguntas são direcionadas vai te dar uma resposta. Você é um empregado para fins de trabalho, ou você é um contractor puro de trabalho, para fins de trabalho, tá legal? Mas toma cuidado, então, a ideia é que caso você seja um empregado para fins de trabalho, você deveria ganhar, por enquanto são 10,5% de super, vai passar a 11%, tá? A partir de julho. E também você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Legal, então, como eu te falei, o Fair Work é a instituição que vai te ajudar se você tiver algum problema. É um processo mais longo, mais demorado, então, primeiro a gente sempre recomenda, tentamos resolver com o empregador, senão a gente toma as medidas mais extremas, tá? A gente não pode atuar para vocês, mas a gente te direciona, tá? Outra coisa legal, que como eu falei, a ATO, ela está dando cada vez mais ferramentas para as pessoas conseguirem se controlar. Existe esse aplicativo que ele chama I think My Deduction. Esse aplicativo é o aplicativo da ATO que você consegue baixar no Google ou na Apple, tá? Você pode usar esse aplicativo para logar no seu portal da ATO e ter em mãos todas as informações que vocês precisam, tá? E ele ajuda também a você controlar suas despesas. Você tem uma parte desse aplicativo que você consegue tirar fotos de recibos, ou você consegue usar isso como uma forma de guardar algumas informações para o seu tax return, tá? Não necessariamente você precisa usar isso para se controlar, cada um faz do jeito que gosta, mas é algo que a ATO criou e eu acho que é uma ferramenta muito boa para as pessoas usarem e se familiarizarem, tá? Então eu recomendaria vocês procurarem por esse aplicativo, tá? Chama Australian Taxation Office lá nas ferramentas da Google e da Apple. Baixa, só tem no seu celular, eu tenho o meu, às vezes a gente precisa e nunca Muito sabe, né? legal. Uhum, com certeza. E como eu falei para vocês, pessoal, TFN é uma formação que não deve ser compartilhada com todo mundo, só com o seu empregador, com o seu contador e com o seu banco, tá? Toma cuidado se alguém estiver perguntando qual que é o seu TFN, data de nascimento, essas coisas, porque provavelmente estão tentando roubar essas informações, tá? O ABN já é algo que tá aberto para todo mundo, se você tem algum cliente ou algum contractor, você precisa informar o seu ABN para que ele pague você. Oficialmente ele não pode pagar você se ele não sabe o seu ABN, tá? Então toma cuidado com isso. Tá legal? Mas toma cuidado porque agora, hoje em dia, tá tendo bastante scan aí para roubar informações suas, tá? E o último tópico que a gente queria falar, que eu queria comentar um pouquinho, é o que fazer quando você sair da Austrália, certo? Muitos estudantes vêm aqui para ficar 6 meses ou até menos, ou às vezes 1 ano e pouquinho,
né? Então, mesmo se você chegou na Austrália e foi embora antes do ano fiscal acabar, e você teve salário, você tem que fazer o que a gente chama de Early Tax Return, né? Só para você falar para a ATO que você teve income a ser declarado, mas está embora do país e vai declarar quando você está indo embora, tá? Você pode fazer o Tax Return lá do Brasil, tá? O Tax Return é uma coisa relativamente fácil de você fazer estando no Brasil. É só a gente entrar numa reunião, a gente faz face-to-face, às vezes por e-mail também. Face-to-face não, mas online meeting. E a gente consegue fazer isso para você, mesmo se passou já um ano que você estava fora do país, esqueceu de fazer, a gente consegue te ajudar nesse processo, tá? Então, essa é a parte do Tax Return, para você ter certeza que declarou tudo antes de quando você foi embora e falou para a ATO, ó, esse foi o meu último Tax Return, daqui para frente não estou mais na Austrália, para de me encher o saco, né? Agora, se você está indo para fora do país, mas pretende voltar em 6 meses, você tem que fazer o Tax Return, mas a gente não precisaria fazer o Final Tax Return, né? E caso você não saiba se vai voltar ou não, você pode reabrir o seu TFN. Vai ser o mesmo número, mas você pode reabrir caso você volte um dia, tá? Mesma coisa para o ABN. E o seu superannuation, como eu falei para vocês, aqui na Austrália você tem direito a superannuation, a maioria dos casos você tem direito a superannuation, não importa qual o seu visto, né? O que importa é como você está ganhando aquele dinheiro. E quando você vai embora do país, você tem direito a pegar esse dinheiro de volta. Infelizmente, não é todo o dinheiro que você pega de volta, né? Vamos lá, então, para estudantes, para pós-graduated ou para todos os outros vistos, você pode pegar 65% do seu do seu superannuation de volta. A ATO vai ficar com 35%. Agora, se você é um Working Holiday Visa, a ATO fica com 65% e você leva só 35% para casa, tá? Então, é um imposto muito maior. Eu acho injusto, mas não tem muito o que a gente fazer. São regras da ATO, né? É assim desde 2017. E não tem muito o que fazer. Então, se você é um Working Holiday Visa, você vai ser taxado mais no seu Superfund, tá? E para esse processo de superannuation, é importante você saber que aqui na Austrália o fundo de garantia não é o governo que toma conta. Você é livre a escolher o seu Superfund, tá? E então você, quando chega na Austrália e vai trabalhar, você tem o direito de abrir o seu próprio Superfund, ou o empregador, se você não abriu, vai abrir um para você, tá? Então, é ali que ele vai depositar aqueles 10,5%, 11%. Legal? Se Isso. você... Diga, pode Desculpa, falar. não quero te interromper, não. Então, aí o que acontece é, se você abrir o seu, você tem o controle de dar essa informação para Exatamente. os Isso que a gente sempre seus... fala, Rodrigo, tem até um linkzinho, né? Porque, qual super que eu abro? A gente não pode aconselhar a abrir determinado super. Exatamente. Então, é uma decisão do estudante, né? E a gente sempre indica a própria pessoa abrir o superannuation e usar o mesmo, né? Para evitar de ficar pagando taxas administrativas. Porque o que acontece é, se você não informar nada para nenhum empregador, o primeiro vai abrir o que eles precisam abrir, porque eles têm que pagar aquilo sim ou sim, e pode ser multado se não pagarem. Então, o primeiro vai abrir, aí o segundo, se você não informou, e você não informou que o primeiro lá abriu, eles vão abrir outro, aí vai abrir outro, vai abrir outro. Tem gente que às vezes tem 3 ou 4 supers. E é o seu dinheiro, gente. É o seu dinheiro. São Então, as pessoas mais interessadas. Né? E cada super fund vai ter a sua taxa. Então, você vai estar pagando 3, 4, 5 vezes a taxa, né? E o outro problema também é que cada processo para sacar esse super, vai ter que ser feito em cada uma desses super funds. Então, se você fizer com alguém, você vai ter que pagar para cada processo. A ATO tem uma ferramenta, estava tendo um problema nos últimos tempos, mas eu acho que voltou ao normal. Você pode consolidar todos os seus supras em um só, tá? Alguns clientes meus tiveram problemas que eles estão recebendo mensagens que eles são temporary residents, não estão conseguindo usar essa ferramenta, mas outros clientes conseguiram. Então, a gente está tentando entender o que está acontecendo com essa ferramenta, tá? Mas a última vez que eu fiz com uma cliente visto de estudante aqui na Austrália, foi fácil, foi lá, é só entrar no MyGov e pedir para se consolidar isso, tá? É mais fácil fazer pelo MyGov do que pelo Superfund, porque
porque o Superfund, eles são muito mais burocráticos. E cada um tem a sua regra, tem uma regra máxima, mas cada um às vezes pede informações extras que a gente não consegue, que o estudante não consegue fornecer. Então é mais fácil usar o portal do MyGov. Tá? Perfeito aí, pessoal. O mais fácil de tudo é vocês mesmos criarem os seus Superannuation, usarem o... Exato. E se você falar, não sei como abrir, a gente pode te explicar como abrir, ou deixa um empregador, o primeiro abrir e pelo Pega menos todos os usa, dados. Uhum. pega todos os dados, eles são obrigados a te fornecerem, porque eles são obrigados a te mandar formulários informando que se você não fornecer um super, eles vão abrir aquele específico, tá? Então, eles vão te dar um member number, e se vocês não te darem, vocês podem entrar em contato com eles, ou a gente também consegue saber quais são todas as suas supers abertas e quais são os números de membro, tá bom? Então, para você sacar, você vai ter que respeitar algumas regrinhas, eles vão pedir documentos certificados aqui na Austrália. Então, lembra, quando vocês estiverem para ir embora, entre em contato com a gente explica o que você tem que fazer, porque para fazer o que você precisa lá do Brasil, é uma dor de cabeça. Tem gente que mora sei lá, no Nordeste, não tem, se eu não me engano, não tem embaixada australiana. Então, para certificar alguns tipos de documentos, tem que ser na embaixada. E não sei, eu não sei qual, acho que existe embaixada no Brasil, no Rio, São Paulo e Brasília, alguma coisa do tipo. Então, pode ser uma dor de cabeça. Aí você teria que certificar esses documentos, mandar para cá, ou certificar, traduzir para inglês, mandar para a Austrália. Melhor, quando tiver antes, uma semana, 2 semanas antes de ir embora, entre em contato com a gente e a gente fala o que você precisa fazer, tá bom? Mas não deixa para estar lá no Brasil para pensar nisso, tá bom? Porque às vezes $1.000 aqui na Austrália não parece muito, mas na conversão, quando você aplica a conversão para o Brasil, é um dinheiro bom. Legal? Aqui é só uma informação que, por causa de estudantes também, a ITU estima que tem estão agora por volta de $18 bilhões em superannuation perdida, tá? Quem me dera fosse só o meu, mas não. É um pouquinho de todo mundo, tá? Então, lembra que esse dinheiro, se ficou perdido, vai para a ITU, e eles vão fazer o que quiserem com aquilo, né? Então, Com certeza foi gente que não participou de um evento desses na época exatamente. de Você vê Austrália, né, Rodrigo? Exatamente. Então só lembra disso, que é um dinheiro seu, mesmo que a ITU vai te taxar uma parte, é um dinheiro que você tem direito e pode fazer uma diferença quando você volta lá para o Brasil, né? É isso então, pessoal. Por enquanto não. Alguma pergunta, a gente pode conversar agora. Eu sei que tomou muito mais do que eu deveria ter tomado do seu tempo, mas são Não, foi informações excelente, Rodrigo, importantes. com certeza. Tenho certeza que foi muito, muito útil aqui para o pessoal que participou, né? Alguém tem alguma pergunta? Aproveitem. Se não, entre em contato com o Rodrigo, né? Exatamente. Professor Tax Return. A gente vai, a Andrea, minha colega, a gente vai organizar para mandar as informações de como vocês conseguem nos contatar, mas a Isadora, perdão, consegue... Isadora, certo? Sim, aham. Perdão. A Isadora consegue passar o meu contato, ou o contato dos meus colegas. Se alguém fala espanhol aqui, temos contadores que falam espanhol. Ainda não temos Uhum. franceses, para o nosso amigo francês aí, mas... então entre em contato com a gente e a gente já te ajuda da melhor forma, tá? Isso, A pessoal, e Andrea acabou lembrando, de mandou aqui, é né, isso. os contatos. Lembrando, pessoal, que quem é estudante da Hello Austrália tem desconto, né, no Tax Return. Exatamente. Então, Então, primeiro vamos fazer então a tal da perguntinha para ver quem ganha o isso, quem ficou Web até Tax agora Return, vai tá? ganhar Então, uma sessão. vamos então Explica só direito aí com a para gente, pra gente. deixar justo para todo mundo, como vocês querem fazer? Vocês querem quem mandar o primeiro no chat box ou Isso. Vamos lá, pessoal. Acho que é? seria melhor, né, Rodrigo, para não ficar com muito o microfone aberto e dar a Beleza. microfonia. Então, o Rodrigo vai fazer a pergunta. Escrevam, Ex- pessoal. Aí, ó, Thalita já não Já vale. já é. Logo que Deixa, ele terminar, não dá o vocês. enter. Eu vou falar já e aí conta. Eu vou olhar aqui no meu relógio. Legal. Então, deixa eu pensar aqui uma pergunta. Qual que é a raiz quadrada? Não, brincadeira. Então, uma pergunta bem fácil, pessoal. Então, qual que é
a partir de quanto vocês começam a pagar imposto aqui na Austrália sendo calma lá, Calma lá, gente, eu tô ah, acompanhando aqui, é só quando ele terminar a ah, pergunta. sendo eu vou ferrar com todo mundo agora, sendo Working Holiday Visa. Nossa senhora. Ih, rapaz. Agora eu perdi a conta, pera lá. Eu acredito que tenha sido Léo Turco. Eu vou em você, eu confio em vocês. Léo Turco, abra o microfone e acerte essa, porque ó, foi difícil pegar aqui. É a partir de $0, tu paga 45% de imposto? Eu vou aceitar a resposta porque, na verdade, é 15% de imposto, 15. mas a Mas pergunta a foi só resposta- dos dólares. A partir de $0. A partir de $0. Maravilha, Léo. Legal. Você preencheu o formulário com Sim. seus dados? Perfeito. Então, eu vou anotar aqui e te acho lá e a gente entra em contato para falar como que você vai usar o seu prêmio. E aí, Obrigada isso, por Aí, acompanhar. beleza. E aí a gente explica tudo bonitinho, tá bom? Mas para o outro pessoal que não ganhou nada, desculpa, não, brincadeira. A gente tem um desconto especial para vocês, tá bom? A gente vai mandar um e-mail para todo mundo com um código de desconto, tá? Especial para os estudantes da Hello Sign, da Hello Australia, perdão. E esse desconto pode ser aplicado tanto para reuniões face-to-face ou para reuniões ou para o tax return que a gente disponibiliza no nosso site. Explica a diferença para o pessoal. Exatamente. Agora que eu lembrei que eu não expliquei. Então, aqui a gente tenta ajudar vocês de todas as maneiras possíveis, tá? Então, a gente criou algumas formas diferentes de fazer o tax return, tá? Se você entrar lá no nosso site, você vai perceber que existem a opção de você marcar uma reunião com a gente. Então, a gente teria uma reunião face-to-face ou uma reunião online, caso vocês prefiram online, de ficar de casa. E nessa reunião vai ser uma hora e pouquinho, onde a gente vai conversar durante esse tempo para checar todo o seu income, o income do TFN. A gente vai te mandar um checklist para as informações que você precisa ter em mãos para tornar a reunião mais efetiva, mas a gente te ajuda também se vocês não conseguiram achar o income no ABN, a gente também ajuda a correr atrás disso, baseado no seu extrato bancário, mas a gente vai passar uma reunião bem... para despesas, deduções, exatamente, né? uma reunião Rodrigo, é bem interessante. personalizada para a gente ter certeza que a gente está sendo mais efetivo e fazendo o melhor para vocês, né? Então, essa reunião você pode marcar entrando lá no nosso site, escolhendo o face-to-face ou online meeting. Você pode mandar mensagem por WhatsApp ou por e-mail, que a gente também ajuda a marcar a reunião, tá legal? O legal do nosso site é que você consegue ver a agenda de todos os nossos contadores, estando em Sydney, Melbourne, Adelaide. Então, o online te dá essa vantagem, você consegue ter mais opções de contadores para te ajudar, né? Então, você pode escolher a melhor hora para você. Mas, caso você queira mandar mensagem por e-mail ou por celular, a gente também ajuda vocês, tá? A outra opção seria o que a gente chama de Web Tax Return, tá? A gente criou um formulário para vocês online, onde vocês acessam lá, respondem todas as informações que vocês precisam responder, e esse tax return a gente recebe no escritório e a gente vai fazer esse tax return para vocês. A diferença é que não tem essa reunião que a gente vai trocar ideia, correr atrás de despesas. A A gente discussão, entende, né? a É uma gente coisa mais entende, básica. exatamente, a gente entende que vocês sabem o que estão fazendo. Obviamente, tem a nossa análise, a gente não vai deixar nada de errado passar, né? Mas a gente não vai correr atrás das despesas que você poderia ter e tudo mais, né? Caso você queira essa reunião mais personalizada, seria a face-to-face ou online meeting, tá? A gente vai mandar para vocês também no final da reunião a nossa tabelinha de preços com os descontos especiais para Hello Australia, tá? Então, esse código para vocês pode ser aplicado tanto no WebTax, ou quando você faz a reunião com a gente, você só fala, viemos da Hello Australia, e a gente consegue te aplicar um desconto também, tá bom? Maravilha, pessoal. Acho que ficou Acho tudo... que é
por enquanto, Tudo certinho, a Andrea colocou, né, o site e as informações e pediu o pessoal para mandarem um e-mail para o marketing @ysaccount.com.au com nome, e-mail e número de telefone, né, para que eles mandem os valores especiais da Hello Austrália, quem estava participando aqui desse webinar. E também deixou o isso, então. site, né, para caso vocês queiram marcar esse WebTex. Exatamente. Nós estamos também no Facebook, no Instagram, tá? Então, se vocês quiserem seguir a gente lá, a gente sempre está postando coisas diferentes. A Andrea posta várias informações muito interessantes sobre direitos que vocês têm na hora que vocês forem fazer o seu tax return. Informações interessantes, mesmo que não sejam aplicáveis para vocês, mas é conhecimento, né? Então, Com certeza. Sigam quanto mais lá, a gente pessoal. sabe, exatamente. Continuem seguindo também a Hello A Hello Austrália, né? Austrália. E eu sigo a in Hello Austrália Australia. também, então o Instagram é muito Isso, legal. no Facebook também, deixa o seu like lá na página da Hello. Queria agradecer, Rodrigo, por essa aula, né? Desculpa, foi Não, muito mas longo, foi mas incrível mesmo. O tema é muito importante, né? exato. E tendo nesse momento, eu acho que é o mais importante. Muitas pessoas descobrem essas informações depois de anos de Austrália, né? E falam, nossa, posso ter Exatamente. perdido muito dinheiro aí para trás, né? Então, muito obrigada pela parceria, pela participação. Obrigada a todos vocês, né, que ficaram aí por mais de 2 horas com a gente. Foi um prazer receber vocês. Ótima semana para todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a Hello Austrália está sempre à disposição. E é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Estudante internacional aí na Austrália é só sucesso. Até Muito mais, obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, ótima noite. Até mais, tchau, tchau.